Fala galera topzera, estamos aí para o 5º episódio do Não, 11 pera. Começa de novo, né? Eu tava aqui me arrumando, pô. Mas ficou legal, cara. Ah, Gustavo! Vai lá. Pronto? Vai. Fala galera topzera, estamos aí para o 5º episódio do 11cast, parceria da 11 produtora Michelito aqui nos bastidores. E eu, Empreendivete, Gustavo aqui. Hoje vamos receber uma querida Vete convidada. Nutri. É isso aí, Carla Maion, aqui com a gente. Cara, para um papo muito gostoso, muito legal aí. Para quem não conhece a Carla, veterinária, conhecida como Vet Nutri, eu acho que todo mundo conhece, porque ela é quase uma celebridade da veterinária. Virou um apelido, né? Quase que um sobrenome, né? Isso. É engraçado isso, como as marcas pegam, né? Começou com um arroba, né? E virou hoje quase um sobrenome. Carla Maion Vet Nutri. Boa. Ah, quem é a Vet Nutri? Mas né? é isso, a galera vai lembrar, né? E isso é muito legal. Nosso papo é bem informal e tal, a gente vai puxar uns ganchos aqui e depois eu vou voltar nesse assunto do Vet Nutri, porque eu acho que isso aí é uma dica muito bacana para as pessoas usarem no dia a dia. Mas assim, a Carla é vet, formada pelo Unesp de Botucatu em 2009, atua aí com nutrição, clínica. Uma porrada de coisa, Gu, você Boa. sabe, né? E fora isso, que a gente vai mais falar hoje aqui não é de veterinária, são das outras coisas outros projetos que você também toca aí em paralelo e tal. E eu acho que esse papo de hoje vai ser muito bacana, porque a ideia é mostrar pra galera outras possibilidades, outras coisas, e tipo assim, cara, você fez da veterinária um mundo de oportunidades que você traz para sua vida hoje. Então acho que isso é muito bacana e a gente vai falar um pouco sobre isso daí. Mas nós nos conhecemos no Café da Vet, no Clubhouse, certo? Clubhouse, na verdade, uniu muitas pessoas de vários cantos, né, do Brasil, de fora, e fez um network incrível. Foi massa. E lá eu pude conhecer muita gente que eu já acompanhava, né, que eu já tinha ouvido falar, e outras pessoas que assim falavam, nossa, mas caraca, quem é esse cara? Quem é essa pessoa que fala tão bem, não sei o quê? Então, realmente, a nossa sala era uma sala muito legal. Que pena que ela, né, caiu bastante, mas hoje ainda tem um relacionamento muito legal com a turma, né? Foi bom, não? Foi uma época muito bacana. A gente passava, sei lá, a gente passou quase 6 meses fazendo todo dia o programa, né? Foi bom, foi muito bacana. Bom, fala um pouquinho de você. Fala aí, a Carla. Quem é a Carla? Fora a Carla veterinária, quem é a Carla? Engraçado, conta aí pra né? galera. Eu acho que eu sei falar muito do que eu faço, mas eu sei falar pouco do que eu sou. Isso é um negócio que eu trabalho muito na terapia, viu? Porque quando a gente aprende a falar muito do que a gente tá acostumado a fazer, né, no nosso dia a dia, aquilo flui, você não tem vergonha, você vai, você fala, você, né, vai. Agora, falar da Carla, falar assim, do lado que eu não apresento muito nas redes sociais, nas aulas, você fala pouco da tua vida pessoal nas redes sociais. Eu não falo nada, eu sou assim super discreta, né? Eu não mostro família, eu não mostro pra onde eu vou, onde eu frequento. Não faço marcação de academia, marcação de restaurante, não faço mesmo. Mas sabe o que é legal? A gente quebrar um pouco o paradigma, assim, porque a gente tá acostumado muito a falar, poxa, da vida profissional, da carreira, que principalmente nesses meios de comunicação que a gente tem acesso e tal. E é legal a gente ver o outro lado da Carla. Poxa, a Carla também não é só profissional. A Carla é mulher, a Carla amiga, a Carla namorada, a Carla filha. E você tem... É muito interessante, porque hoje você tem pessoas que te admiram. Talvez tenha algumas pessoas que vão assistir o nosso podcast, que vão escutar hoje, que querem ser quem a Carla é hoje. Poxa, como imagina, profissional. não. Lógico, com certeza tem. A gente pensa que tem. Tem muitas pessoas que te veem hoje como um exemplo de profissional. Só que o que você fez para chegar até aqui? Qual foi sua trajetória, não só profissional, profissional, carreira, mas pessoal? Tá. Então acho que isso é muito legal, das pessoas conhecerem o por trás da gente. A gente tá aqui hoje e as pessoas estão vendo uma parte da nossa vida. Sim. Né? E aí as pessoas olham para isso daqui e falam, caraca, que legal, queria gravar um podcast no estúdio daquele. E a gente olha pro fulano que tá lá na frente e a gente olha pro cara e fala assim, putz, eu queria estar com aquele estúdio igual o dele. Ontem eu mostrei pro Michel um estúdio, eu falei, caraca, mano, olha esse estúdio aqui, que louco, tal, não sei o quê. E a gente às vezes fica olhando pra tal pessoa e fala assim, cara, eu queria
Mas eu acho que é né? legal a gente ter pessoas que são espelhos, que a gente quer chegar, que a gente quer estar perto, que a gente quer aprender com. Eu tenho várias pessoas que eu admiro, que eu gostaria de ter alguma coisa assim parecida, né? Não falando meio material, mas de conhecimento, de experiência, de família e tudo mais, que eu, assim, eu acho alguns exemplos ali muito legais. Mas bom, eu comecei a gostar de bicho muito cedo, né? Eu tracei a meta de ser veterinária, não foi de primeira, eu tive outras possibilidades de carreira, então não fui aquela criança que, eu quero ser veterinária desde que eu me conheço por gente. Não. Mas quando eu identifiquei que era isso, eu tracei, falei, eu quero as 5 melhores faculdades, todas públicas, eu já sabia que ia ter mais dificuldade para entrar, mas que eu ia ter, né, um êxito ali um pouco maior, não sei. E lógico, a faculdade quem faz é o aluno, né? Mas hoje a gente sabe que alguns nomes são muito fortes. Sim. E aí, quando eu fui fazer o vestibular de Botucatu, eu falei, eu vou passar nessa. Então, o meu propósito já estava dito ali. Eu lembro exatamente como se fosse hoje, que eu sentei na cadeira, são 3 dias de prova, e eu falei, eu vou passar nessa. Eu passei em outras, mas Que a que eu massa. queria era essa. E aí fui pra faculdade, assim, fui muito nova, né? Literalmente perdida em Botucatu. E Botucatu é uma cidade universitária, né? As pessoas fazem família lá, né? As repúblicas, os grupos. Então, aquilo vira realmente um porto seguro para quem tá chegando, né? Fora bagunça, festa e tudo mais, a faculdade foi uma grande faculdade na minha vida, além da profissão, né? E depois eu fui trilhando, eu já sabia que eu gostava muito de nutrição, não existia isso, só existia em Jaboticabal, não existia clínica, né, em outros locais, então eu tomei muito não. As pessoas hoje vêm e falam, nossa, pra ela, tal. Não, foi muito difícil. Eu falo que aqui era tudo mato, né, porque ninguém achava importante falar de nutrição, perguntar da dieta, o que o animal come, se tá comendo, enfim, não se perguntava isso. Era assim, tá comendo, tá, ok, check na anamnese. E hoje a gente sabe que não, existe uma lista de perguntas em cima do que o animal come. E a importância disso, ajustes e tudo mais. Então, eu já sabia que eu gostava, mas eu tive muita resistência no início. E eu tive muitos motivos para desistir e ir pro arroz com feijão que todo mundo faz, que é a clínica médica, cirúrgica, plantão e tudo mais. Ou as especialidades que já são muito consolidadas. E eu sempre fui, assim, aqui nada contra a galera, sabe? Então todo mundo tá indo pra cá, eu tô indo pra cá. Sempre, sempre, sempre. E eu acho que isso também pode ser, né, uma influência boa para as pessoas, porque todo mundo sempre vai com a manada, né? E às vezes você não tá olhando o que tá acontecendo em volta de você. Quando você para e olha por que ninguém foi para lá, às vezes você tem uma oportunidade que as outras pessoas não viram, né? E eu lembro de falar na faculdade, acho que últimos dias de aula, qual área cada um ia seguir, né? Os professores comentando, cirurgia, exóticos, clínica, não sei o que, tá. E eu assim, nutrição. Todo mundo olhou e falou assim, mãe, você vai fazer? Você tá louca, né? Tipo, você vai pra nutrição, você vai pra indústria? Eu falava, não quero indústria, eu quero clínica, nutrição clínica. E aí eu falava, caramba, né? Por que ninguém foi pra essa área? Só a indústria trabalha com isso. Então, assim, eu tive bastante dificuldade no início. Tomei não de residência 2 vezes, fiquei em segundo lugar na residência, que era uma vaga só por ano. Eu tive muitos motivos para desistir, mas eu falava, cara, é isso que me brilha os olhos, é isso que assim, que eu vejo o animal melhorando, falo, cara, é isso que eu queria fazer. E hoje, depois de muitos anos, já são. De repente, do dia pra noite. É sorte. É sorte. Aham. 12 anos de nutrição, 14 de formada. Eu hoje tenho a sorte de falar que eu faço o que eu gosto e que eu faço além do que eu tinha programado de fazer. E eu aprendi muito nesse curso. Eu acho que todos os degraus difíceis de subir, eles ensinam muito mais do que os fáceis, né? Então, não é só o tempo de graduação, o tempo de formada, é o tempo que você explorou bem esse caminho, né? Uhum. E hoje eu não faço só nutrição, eu faço consultoria, dou palestra, eu faço publicidade, eu comunico, e como você falou, né? Que mais que ela é? Além disso, eu sou empresária, eu sou palestrante, eu sou influência para muitas pessoas, para muitos tutores, né? Então eu trabalho muito com isso. Sou mãe de pet, sou namorada, sou filha, sou dona de casa. Então tem uma série de funções de tarefas que a gente vai dar um jeito de fazer caber no dia, né? Porque o dia é igual de todo mundo e a gente precisa dar conta.
Então tem dias que assim, a louça não fica lavada, a roupa dá uma acumulada, come o que tem ali rapidinho e vai e tal. Cabelo, às vezes, vão ver que tá preso, tal, porque tá sujo mesmo, não deu tempo de lavar. E mulher é assim, né? Unha, é unha que dura o mês inteiro, entendeu? Então assim, faço a unha uma vez por mês. Tempo, tempo. Então assim, eu aprendi ao me organizar ao lado mulher para caber no lado profissional, né? Eu acho que muitas mulheres na veterinária olham muito pro lado profissional e esquecem um pouco o lado mulher, né? Então, as pessoas me Bacana isso. veem me vestindo, né? Falam, nossa, mas ela se arruma. Gente, primeiro, eu me arrumo porque eu gosto. Segundo, eu me arrumo porque eu acho que o cliente merece, né? Ele merece esse respeito, eu estar bem vestida, bem preparada, né? E a gente Legal. sabe que a aparência é importante. Não vamos ser hipócritas aqui, né? Mas muita gente olha e fala assim, nossa, mas ela trabalha de salto. Se eu pudesse, eu trabalhava de chinela havaiana. Se eu pudesse, eu trabalhava de calça de moletom. Mas são alguns São detalhes. que me fazem ser uma pessoa que, de alguma forma, sai da média. Isso é legal porque a gente capta as informações que muitas vezes nós não temos consciência. Então a pessoa fala assim, mas me vestir bem, ou fazer as unhas, ou sei lá, tá com o cabelo cortado pro homem, com a barba Sim, feita e sim. tal, isso não demonstra a minha Capacidade. competência ou a minha capacidade. Só que o teu cliente, ele vai fazer um julgamento inconsciente, né, da tua pessoa, com base em várias coisas que ele observa, mas que ele não tem percepção, assim, ele não consegue ter clareza, falar assim, não é isso. Pois é. Você muitas vezes toma uma decisão de alguma coisa, e se eu te perguntar assim, por que você tomou essa decisão? Você não vai saber falar o que realmente É um pouco foi. instintivo. Mas são vários detalhes que Pois nós é. vamos ao longo Pois do é. tempo, né? Poxa, a pessoa tá numa consulta com você, ela tá te observando Claro. inconscientemente, ela tá Claro. captando várias informações que você tá enviando para ela, só que ela não consegue processar isso de maneira que ela fala assim, é isso. Consciente. Mas quando ela vai tomar uma decisão de voltar, de marcar uma outra consulta, de te indicar para outra pessoa, tudo isso que ela captou ali vai fazer ela tomar vou indicar a Carla, não vou. A Carla é uma boa profissional ou não é? Não é só a tua capacidade técnica naquele momento. É o conjunto. São várias coisas que ela captou ali inconscientemente. Então, isso é muito legal você falar, porque as pessoas falam assim, isso não é importante, isso não é tal. E eu vou te falar, Gu, eu desde a faculdade ouço críticas em volta disso. Na época da faculdade a gente tinha o dia de usar branco, que era o dia de clínica, né? A gente tinha aulas de manhã e hospital à tarde, né? No quarto ano. E aí no hospital a gente tinha que usar branco ou pijama ou macacão, dependia da matéria. E quando era branco, eu ia inteira de branco, ou eu ia de crocs, ou eu ia com um sapatinho branco de couro, bonitinho, igual de enfermeira. E eu tinha um salto deste tamanho, que era aquele salto que a mulherada conhece aqui, que não cansa o pé, que fica bonito, um sapato assim, afuniladinho e tal, era um sapatinho branco. E fazia tec, 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 tec quando eu andava. E eu ouvi de algumas pessoas que professores comentaram, mulheres, né? Comentaram, lá vem a tec, 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 tec. E eu até comentei isso num programa recentemente, porque isso incomodava o professor, a professora. E, na verdade, a professora poderia também ser um exemplo de que dá para ser um bom profissional e também ser mulher, né? A gente não precisa esquecer do feminino, né? Esquecer de que a mulher pode se maquiar do jeito que ela gosta, ela pode, sei lá, usar uma roupa, lógico, dentro do cabível na profissão, mas que, enfim, tem um lado feminino, sabe? Que mostre a personalidade, a Claro. identidade, mas que crie uma imagem, Claro. Uma imagem de um profissional que transmita credibilidade. Acho que essa é a grande sacada aí, né? Então, assim, eu acho que essa questão de estar bem arrumada, inclusive eu já conversei isso com gestores importantes aqui de São Paulo, eles falam, os veterinários não se preparam para isso. E não só mulheres, homens também. Sim. Né? Então, não tá preparado, não tem consciência de que a sua apresentação é o seu cartão de visita. Muitas vezes o colega que me indicou, ele fala, olha, vai na Carla Mayon, ela vai ajustar a dieta, tal, tal, tal. Ele já faz uma boa imagem para o cliente, para o tutor. Mas, quando o cliente me encontra, às vezes ele pode ter uma péssima impressão ou pode ter uma ótima impressão. Se eu puder causar uma ótima impressão, falar assim, nossa, boa tarde, tudo bem, fica à vontade, quer um café, tá, tá. Não é a minha aparência, é a forma como eu recebo o cliente. Isso já me faz, assim,
pertencer àquela família e eu vou ter muito mais adesão ao que eu falo, ao convencimento e tudo mais, porque eu já ganhei a confiança dele, porque eu fui um pouco mais hospitaleira, pode dizer assim, né? E eu acho que a primeira impressão é sim a que fica. Sim. Não vamos nos apegar tanto a isso, mas isso é importante, né? Então... assim, a neurociência explica que nós temos aí um espaço de 3 segundos para fazer um julgamento de uma pessoa. Então a pessoa ela entra no consultório e bate o olho em você, ela faz um pré-julgamento. Como que funciona esse pré-julgamento? Ela vai associar na mente dela, lá na memória dela, imagens, situações parecidas, pessoas parecidas com aquilo que você está trazendo para ela. Uhum. E aí ela vai associar, poxa, essa pessoa falava assim, tinha esse comportamento, usava esse tipo de roupa, ela vai associar com aquilo, que é a experiência prévia dela. E aí ela vai criar um pré-conceito sobre quem é você. Então essa primeira imagem, ela é muito difícil de você conseguir reverter. Você consegue? Sim. A partir do momento que aquela pessoa começa a criar um relacionamento com você e conhecer quem realmente é a Carla, aí vem a identidade, a diferença entre imagem e identidade. A imagem, eu brinco sempre que a imagem é aquela fotinha que a gente põe nas redes sociais. Ali você tá maquiada, você tá com terno, bonito e tal, não sei o quê, uma foto de um dia especial. Foto do LinkedIn, né? Isso, né? É aquilo. É. E a identidade é literalmente a foto do seu RG, da sua identidade, que você te acordou lá num dia, foi lá e tirou uma foto meio assustado quando era adolescente, cara cheio de espinha e tal. Aquilo ali é quem você é de verdade. Sim. Então, a junção dessas duas coisas é que vai criar a tua personalidade profissional, quem você realmente é ali. Tem que saber trabalhar muito bem isso, só que essa primeira imagem, ela vai ficar. Se a pessoa tiver a opção de conversar com você, de conhecer quem você realmente é, de criar um relacionamento com você, ela pode talvez desconstruir essa imagem que você transmitiu para ela num primeiro momento. Só que eu pergunto para vocês, quantas vezes a gente tem talvez uma segunda chance? Talvez a gente não tenha uma segunda chance. Né? Então, cuidar dessa primeira impressão, ela é muito importante. Porque aquilo é o que vai ficar registrado na memória daquela pessoa. E eu vou te falar, tem seguidores e tutores que já perguntaram quem cuida do meu loiro, onde que eu comprei tal roupa, que sapato que é esse. Por quê? Porque de alguma forma chama atenção. Sim. E não é minha intenção. Só que de alguma forma a pessoa fala, nossa, eu também quero. Eu também quero ter a mesma cor do cabelo dela porque tá bonito, né? E tudo bem, tá tudo certo. Se você gera uma influência positiva, né? Eu acho que hoje em dia a gente tá falando muito essa palavra, né? De influência. Todo mundo aqui influencia em alguma coisa. Todo mundo aqui vende alguma ideia, enfim, quer de alguma forma impactar o que pensa, o que faz e tudo mais. Essa influência, assim, a gente tem que semear influências boas, Sim. Né? Bons pensamentos, bons propósitos, que a pessoa evolua, né, no caminho dela, de várias formas, seja espiritual, mental, profissional, enfim, cada um no seu quadrado, né? Mas eu acho que de alguma forma isso me favorece também, né? Eu gosto de me vestir assim, eu gosto de ser um casual sério, né? Eu falo, vocês não vão me ver de mini saia, vocês não... E a maioria das pessoas só conhece daqui pra cima, sabe? Não sabe se eu tenho perna, se eu sou baixinha, se eu sou gordinha, ninguém sabe. Mas é daqui pra cima, porque é o que importa, Sim. né? É o que importa. Mas, enfim, a Carla tem essas nuances. Mas sabe o que é importante a gente também frisar aqui, galera? Assim, essa é a Carla. A personalidade, a sua identidade, que talvez não cabe em você que está assistindo. Cada um tem o seu perfil, sua personalidade, cada um gosta de determinada coisa e tal. Então, a grande sacada, eu acho que para todo profissional, para toda pessoa, é ela se autoconhecer. E ela fala assim, poxa, eu me sinto bem assim. Claro. Eu gosto também de me vestir bem. Poxa, eu gosto de usar um blazer, eu gosto de colocar um terno quando eu vou dar uma palestra, dependendo do lugar, quando eu tô... Eu também gosto. Eu tenho colegas que não gostam, que são mais casual mesmo. Pô, não, cara, eu vou dar palestra lá de camiseta e tal. É o perfil daquela pessoa, entendeu? Bem. Então, quando você se entende e consegue trabalhar isso é muito bacana. Eu até quero falar justamente sobre isso com você, vou deixar pra gente falar também daqui um pouco. Sobre criar essa imagem e essa identidade profissional, essa identidade pessoal que a pessoa precisa transmitir, né? E você ter clareza e autoconhecimento vai ajudar você a criar
uma imagem verdadeira, não aquela falsa imagem que é o que a gente estava acostumado antigamente, né? As pessoas criam um personagem na televisão, criam um personagem nas redes sociais, só que você vai ver que aquela pessoa não é Tem realmente... nada a ver. E isso não cola mais. Não, eu acho que isso cai muito rápido, né? Pois é. Por muito tempo até funcionou. Quando a gente não tinha Tanta isso daqui exposição, hoje. verdade. A pessoa criava uma imagem, cara. Isso é muito legal, porque eu tava escutando um podcast do Rodrigo Faro, né? E, cara, sempre fui fã dele e tal, assim, assisti algumas coisas, mas nunca, de conhecer da televisão, pô. E aí, há uns anos atrás, você não tinha opção, você não tinha como conhecer aquela pessoa, não tinha um canal como esse que ela vai falar da vida dela, não tinha rede social e tal pra você ver o dia a dia. Você tinha o quê? Aquela imagem criada daquele personagem na televisão. E quando eu ouvi ele falando da história dele, cara, aquilo me conectou, me fez virar muito mais admirador dele do que eu era antes. Eu conhecia só o cara artista. Então, saber que aquele cara ali, ele é verdadeiro nas coisas que ele faz e tal, isso conecta muito mais. Faz você criar realmente uma imagem, uma coisa real de quem você é. Eu acho que hoje a rede social, ela tem um pouco disso, né? Sabendo usar, você consegue transpor algumas barreiras, né? Eu falo com as pessoas que me acompanham, né? Com a minha audiência, eu falo assim, somos iguais. A diferença é que eu tô desse lado, eu faço isso e você faz outra coisa. Somos iguais, Sim. né? Às vezes tem colegas veterinários, jovens veterinários, nossa, eu queria não sei o que. Eu falo, tá, mas não muda nada, você tem o seu tempo de trajetória. Eu passei por isso, só muda isso. Né, eu tenho as mesmas dificuldades, eu também tenho casa para cuidar, eu também tenho criança, cachorro, eu também tenho o meu momento de querer não estar trabalhando, querer estar numa praia, e assim, a gente tem às vezes que voltar o pezinho pro chão, tá? Principalmente quem pega muito essa onda de ser influencer, de ser famoso na internet, cara, todo mundo é igual, sabe? Não tem essa. A diferença é que você tá num lugar, eu tô em outro, ponto. Tem gente que ganha mais ou menos com a internet, tem gente que não ganha nada com a internet, tem gente que tá ali só para ser espectador, tá tudo bem. Recentemente também eu fiz um post informativo, né, e algumas pessoas vieram comentar, tipo, mas você tá fazendo um desserviço, não é assim, e tudo mais. Dá vontade de falar assim, por que você não faz? Vai lá e faz no seu. Sim. Porque eu tô fazendo no meu, do meu jeito, da minha forma de comunicar. Então vai e faz no seu melhor. Não perde a oportunidade de comunicar algo que você acha importante no seu território. Então eu acho que hoje a internet, ela sabendo usar, ela constrói muita coisa, né? Mas também não sabendo usar, ela pode ser uma ferramenta que, assim, aí sim é um desserviço, né? Você emanar energia ruim, você criticar de graça alguém, você ficar esperando a pessoa cair ou errar em algum momento, isso tem muito, né? Mas hoje eu já tô acostumada, isso não me abala. Lá atrás eu tinha muito medo de falar uma groselha, e de alguém falar, nossa, a veterinária falou uma barbaridade. Hoje, sinceramente, a gente não domina tudo. A gente não sabe todos os temas a fundo. Eu sei muitas coisas a fundo, mas não sei tudo. Então, é possível, somos humanos, né? A gente pode eventualmente falar uma vírgula diferente, uma vírgula... E tá tudo bem, tá né, tudo bem, entendeu? Às vezes, é que assim, as pessoas elas gostam de criticar, né? E Gu, sinceramente, as pessoas esquecem de grandes tragédias, de assassinatos, de homicídios e tudo mais, porque passa um ano, a pessoa tá solta e ninguém mais lembra o que ela fez. Agora, na internet, assim, gente, sinceramente, né, esse tipo de falha não tem importância, né? Vamos lá. Nem um pouco. Mas assim, né, o famoso ditado, prego que se destaca leva martelada, Com né? certeza. Então, a gente hoje tem uma exposição, né, no nosso círculo, guardado as proporções de grandes influenciadores e tal, não sei o quê, mas a gente tem uma exposição. E essa exposição, ela nos coloca vulnerável em vários aspectos. Então, a gente tem que estar preparado. Tá aberto a receber crítica de todos os lados. Então, volta e meia, às vezes tem alguns comentários. Que papo de vendedor de curso. Se você fosse tão bem sucedido assim, você não queria ficar ganhando dinheiro na internet. As pessoas não sabem que eu não vivo da internet. Eu tenho outros negócios. Isso daqui eu faço porque eu adoro, eu amo. Eu ainda não vivo da internet. Talvez um dia pode ser que isso daqui vire minha principal fonte de renda. Mas não é isso. Só que aí quando a pessoa olha, ela vai lá e fala, pô, isso e aquilo e tal. E aí eu aprendi uma coisa que eu acho que vale muito, assim. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre você. Com certeza. Poxa, se essa pessoa ela tá tão preocupada e isso que eu tô fazendo tá incomodando tanto ela, opa,
será que o problema sou eu ou será que o problema é ela? Será que ela queria estar aqui no meu lugar? Será Mas que eu ela faço. tá, Olha, né? você tá coberto de razão. Eu sempre viro o microfone pra pessoa. Eu falo assim, já que eu tô errada, me fala o certo. Me mostra onde você tá atuando melhor que eu ou corrigindo algo que eu não sei fazer. Entendeu? Porque aí ela vai olhar e falar assim, nossa, pera, ela tá falando de mim. É, realmente. Então, assim, na verdade é isso. Diz mais sobre o outro do que sobre. Sim, e se isso te incomodou tanto, cara, por que será que você tá ficando tão incomodado com isso? Pois A é, pois carapuça é, serviu? pois é. Serviu por quê? Pois é. Sabe? Então acho que é É bem interessante a isso. gente fazer É essa reflexão. interessante. Você falou no começo aí da tua trajetória e tal que, cara, foram muitos anos batendo cabeça, É, muito não. tentando, Muito não. né? E muito não. E você não desistiu. Não. Você tá aqui. E grande parte das pessoas hoje, elas não chegam em algum lugar porque elas desistem. Porque elas acham que no primeiro ano, no segundo, talvez no terceiro, no quarto, no quinto ano eu já vou ser grande, vou ser reconhecido, vou ser isso, tal, tal, tal. E eu sei que você ainda está na jornada, na caminhada, você já chegou até aqui, mas você quer muito mais, né? Só que teve essa outra parte lá atrás. Então, tipo assim, o porquê ou o que te fez realmente falar assim, cara, eu acredito nisso, na nutrição, eu quero ser isso, mesmo diante de tantos nãos, mesmo diante dos professores, às vezes, falar, cara, o que é isso e tal. Por quê? Bom, primeiro, porque eu sabia os resultados que eu podia gerar. Então, era só uma questão de tempo e mostrar para aquele gestor, para aquele clínico, para aquele colega, que eu poderia resolver uma série de coisas só mexendo em nutrição. E eu sabia disso porque eu conhecia o assunto, eu já tinha estudado, eu sabia algumas estratégias, hoje muito mais do que antes, mas eu já sabia que aquilo dava resultado. Então, não desistir estava dentro de uma certeza, né? E mesmo lá no início, na faculdade e tudo mais, eu via pequenos resultados dentro de um recurso muito restrito dos tutores. Então, quando você tem possibilidades de investimento, você tem possibilidades do tutor comprar tal e tal suplemento, um alimento de maior valor biológico, ou ter recursos estruturais, né, uma clínica, um centro cirúrgico, uma UTI muito melhor, você tem mais facilidades. E eu sabia que tendo essas ferramentas na mão, eu poderia fazer um grande resultado. Então, e hoje isso acontece. Eu recebo muito paciente que passou pela mão de vários que não conseguiram, de alguma forma, controlar aquilo tão bem. Não que eu consiga, que eu resolva tudo. Não, não mesmo. Mas eu acho que eu consigo resultados muito bons. E isso me faz acreditar no que eu posso, na minha Sim, capacidade. Porque se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? legal, Né? bacana. Então, quando eu falo assim, não, vai comer isso, 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 dessa forma, eu formulo e tudo mais, eu sei o que vai acontecer. Tem uma série de riscos no caminho? Tem. O tutor pode fazer tudo diferente, ele pode, enfim, ir para outra pessoa, a pessoa mudar todo o caminho, tudo bem. Mas eu sei que a parte que me cabe, eu estruturei, eu dei a solução. Né? E tem, como na medicina nada é exato, as variáveis de cada indivíduo, mas muita coisa a gente consegue, né, identificar ali e traçar uma meta. Fora isso, eu via também uma oportunidade de mercado, porque eu via poucas Bacana, pessoas legal. nesse segmento. Eu falava, caramba, por que tem pouca gente? Né? Bom, então se tem pouca gente, eu vou aceitar trabalhar aqui, trabalhar aqui, trabalhar aqui, trabalhar aqui. Eu cheguei no momento de atender 6 cidades e 16 lugares no mês. Fala, nossa, Carla, como é que você dava conta? Também não sei. Eu não bebia água, eu não fazia xixi, Vontade, eu não querer. almoçava, eu ganhava dinheiro, ganhava, sabia gastar? Não sabia porque eu não tinha tempo de gastar. E, enfim, eu também tive a fase de ser essa pessoa aí que não sabia falar não para as pessoas, né? Ah, você pode vir um paciente aqui no ABC? Posso. Você pode vir ver um paciente Mas quando a gente em tá Guarulhos? começando, a gente quer, né, cara? É isso, A você gente tá, quer. quero fazer, quero E, ganhar Gu, eu cancha, pensava quero assim, falava, aprender. caraca, se eu não for, E o se animal não vai dane. comer. Se eu não for, como é que vai ser a dieta dele? Ele talvez, né, desfaleça por conta disso. Eu ficava pensando, um dia sem comer piora muito o prognóstico. É um pós-cirúrgico, é um paciente diabético. Tipo, eu pensava assim, caraca, eu preciso ajudar esse cara. Eu preciso dar um caminho bom pra ele. Então, assim, foram muitas e muitas vezes que eu não disse não, porque aquilo me movimentava. Sábado à noite, você pode viver o paciente internado aqui que fez uma gastropexia e tal, não sei o quê, porque ele dilatou e você precisa passar uma dieta pra ele. Claro! Por quê? Porque ele pode fazer isso de novo e passar por um outro procedimento e a família talvez não faça.
por uma questão financeira e tudo mais. E muita gente desiste do tratamento por questão financeira. Então eu falava, posso. E assim eu fui, né, abrindo muito a minha atuação. Nunca deixei de fazer palestra, sempre gostei da área de ensinar. E eu aprendi a ensinar na marra. Acho que é legal também comentar isso, porque tem muita gente que fala assim, ela não tem vergonha de falar, ela chega e fala. Não é. Eu aprendi a falar assim, vai. Tipo, alguém tem que falar de obesidade em cães, você pode falar? Vai você e fala. Uhum. Então, muitas pessoas me ajudaram, né? Eu tenho nomes ali que eu sempre que eu encontro, eu falo, você foi importante para eu começar. E hoje eu ensino pessoas também a começar. Então, essas pessoas foram grandes incentivadores para eu perder o medo. O medo limita muito. Ele protege, mas ele limita. Então, eu perdi medo de algumas coisas. Se você me puser para falar de mim, eu vou falar assim, putz, eu vou dar aquele frio na barriga, eu vou ficar perdida, tanto é que eu nem tô falando muito de mim, você tá percebendo, né? Mas eu já tô com algumas perguntas prontas aqui, viu? Mas, se for pra falar do que eu sei fazer, cara, eu surfo tranquilamente. Então, hoje eu não tenho esse bloqueio mais. E... Então, eu até perdi o que eu tava falando, porque eu já tô preocupada com essas perguntas. Que te fez. Mas resumindo o que você falou, eu acho que é uma coisa extremamente importante. Acreditar no que você faz. E talvez algumas pessoas elas não acreditam, não confiam no próprio potencial e até não dominam realmente. Porque você falou, não, eu sabia o resultado que aquilo ia gerar. Então, se eu sabia, eu tinha confiança e eu acreditava. E talvez falta para as pessoas, então, acreditarem no potencial daquilo que elas entregam, daquilo que elas são, do que elas fazem. E terem ali, tipo assim, cara, eu vou continuar até dar certo. Porque a gente, às vezes, quer resultado muito rápido e resultado muito rápido não existe. Né? Toda promessa muito fácil, a gente tem que desconfiar. E outra coisa que eu vendo você falar, eu vejo que foi sim um fator aí, cara, é a vontade de fazer e trabalhar e que se dane, entendeu? Não, tem que atender 6 cidades, vou fazer, entendeu? Tem momentos que a gente não pode dizer não. E eu acho que isso que as pessoas não entenderam ainda. Cara, eu tava dentro de uma especialidade que talvez não era nem tanto reconhecida, que as pessoas já tinham um certo preconceito e tal. Eu tenho que me virar, eu tenho que mostrar, eu tenho que criar esse mercado. Para criar esse mercado, eu vou ter que ir lá atender o cachorro com a gastropexia tal hora, eu vou ter que ir em outro lugar, até eu chegar no momento onde eu vou poder falar não. Mas talvez nesse momento aqui eu não posso falar não. Porque se eu falar não pra esse cara, talvez ele nunca mais vai me chamar. Não, ele vai chamar outra pessoa que fala assim. Existem fases pra isso acontecer. Pois é. Né? E isso as pessoas não entendem. Exatamente. Velho. Entendeu? A pessoa quer hoje começar a fazer um negócio, amanhã ela já quer se tornar especialista, ter o retorno e tal, e dizer não pra qualquer coisa. Eu vou fazer só o que eu gosto. Nem especialidade existia. Eu dava aula com pessoas que deram aula pra mim na pós. E eu fiz a pós por sei lá, por alguma coisa assim, mais de orgulho do que, sabe? Porque muita coisa ali eu falo, nossa, mas minha aula de tal assunto tem mais coisa que isso aqui. Então, assim, não é questão disso. Não é uma questão de um título. Por exemplo, eu não tô na área acadêmica, eu não produzo científico. Eu não escrevo artigo, eu não faço pesquisa, eu não escrevo pra, né, jornais internacionais. Não, nem quero, nem é meu job. Mas, ó, vou causar polêmica e talvez muita gente vai parar de me seguir aqui, tá? Mas o seguinte, eu acredito que você tem muito mais conhecimento do que muito professor, doutor e pesquisador que tá, cara, apodrecendo lá num banco de uma faculdade que não tem a prática que você tem todo dia, Pode mas ser. tem o título e dá Pode aula ser. e tal. Porque é só a gente pegar hoje as escolas de negócios. Cara, escolas famosas, não tem mais aquele cara teórico. Ela chama quem pra dar aula? Ela chama o cara que deu resultado, velho. Só pra ter uma ideia, Flávio Augusto. Flávio Augusto não terminou, não tem faculdade. Ele dá aula num curso de pós-graduação. Mas o cara tem um puta resultado. E aí vem um professor e fala assim, mas fulano e eu tenho doutorado, mestrado. Desculpa, que se foda, velho. Olha, vou Você te tem falar resultado? que isso nunca me brilhou os olhos. Eu nunca quis muitas abreviações antes do meu nome. Nunca quis. Assim, eu já tive convites para fazer mestrado, já tive convites para fazer, na época, inclusive, da residência, né, que eu fiquei em segundo lugar 2 vezes. O professor Aulos veio conversar comigo, ele falou, faz mestrado, faz vida acadêmica. Eu falei, professor, não vou ficar. Primeiro, eu teria que me sustentar sozinha lá. E outra, provavelmente não teria bolsa. E outra, eu queria ali, ó, batidão. Eu queria ver a prática clínica.
Eu queria me meter no mundo. E hoje eu entendo que existem pessoas que são mais novas que eu, até dessa geração, que tem uma série de títulos antes, PhD, não sei o que, não sei o que lá. De verdade, ótimo, parabéns, assim, são pessoas realmente brilhantes. Mas a mim nunca brilhou. Eu não tô Nunca dizendo brilhou. que isso não é importante. É muito importante É. ter o pesquisador, ter o cara Claro, ali eu e tal. falo assim, ó, Só vai que a gente lá. tem que pensar que a prática, É. e aqui o mercado exige outra coisa, entendeu? Às Claro. vezes a pessoa ela fica fechada no mundinho acadêmico dela e a realidade não é Atrás isso, do cara. computador, né? A realidade não é isso. E eu faço muita entrevista com pessoa que sai da residência, pessoa que engata um mestrado, um doutorado. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa, ela falou assim: ela usou um termo muito bacana, assim, o estudante profissional. A pessoa criou, ela virou, a profissão dela é ser estudante. Tipo, ela não trabalha. Sim. A profissão dela é ser estudante. E aí, tipo assim, ok, beleza, muito bacana. Você vai seguir uma carreira acadêmica, você vai seguir virar pesquisador Não, e a tal. gente precisa Ok, deles, né? sim, Eu falo, produz o material científico, me dá o resultado que eu vou aplicar. isso, Entendeu? ótimo, É entendeu? isso. Só que o que que acontece? Às vezes não é bem, não é essa a realidade. Quantos doutores... Esses dias eu tava lendo uma notícia aí do número de pessoas desempregadas no Brasil, doutores, PhDs desempregados. Por quê? Porque ele não tem habilidade ele tem habilidade técnica pra caramba, só que ele não consegue aplicar e transformar isso em coisa em gerar valor pra sociedade. Ou até o salário dele é impagável, porque o cara tem tantos atributos antes do nome dele que a empresa vai lá e fala assim: putz, mas pra eu pagar um salário desse, eu não vou conseguir. E aí ele não quer Ele não consegue nada. ele não quer se sujeitar a fazer outros serviços dentro da Não, empresa, não quer. porque não, eu sou doutor, não sei o que e tal. E o mercado não é assim. Não é assim. Né? O Não é mercado assim. aqui, a gente vai ter que se submeter, fazer algumas coisas às vezes para atender o cliente. Lógico, desde que não comprometa a minha ética, nem a qualidade do meu serviço, mas às vezes, cara, eu vou ter que me virar. Na faculdade eu tenho a autonomia de falar assim, não, vai lá e faz de novo. Não serve para mim aqui e tal. O mercado não é assim. Não é Se eu assim. falar às vezes isso para um cliente, eu não vou atender tal hora, o cliente chama outra pessoa, cara. Entendeu? E você vai ficar chupando o dedo. Eu acho que a gente tem que ter sempre o pezinho no chão, sabe? E entender que somos todos iguais. Cada um tem uma experiência de vida, né? Cada um escolheu um caminho. Não tem melhor e pior. E quem produz material científico, pesquisa, resultados, de matéria-prima, de molécula, cara, parabéns. Eu preciso de você para eu desenhar melhor na minha prática clínica. Então, cada um no seu quadrado, sabe? Não existe uma competição nisso. O que eu vejo é que as pessoas não valorizam, infelizmente ainda, né, não valorizam quem está ali na prática. Isso o conhecimento é que você adquiriu. O conhecimento que você adquiriu associado com o conhecimento talvez de um professor, de um pesquisador, olha só o que a gente tem, cara. Só que não, o seu conhecimento não vale. Só vale se você tivesse um mestrado, um doutorado, cara. É uma grande ignorância isso. Entendeu? É uma grande ignorância. Olha, eu vou além. Eu assisti uma palestra recentemente no Congresso Brasileiro de Pequenos Animais de um rapaz de fora, acho que é Costa Rica, e ele foi falar de valores do médico veterinário, valores da profissão, né? Como você se valorizar. E eu falei, deixa eu escutar o que esse cara vai falar, porque é um assunto que me interessa. E aí uma das perguntas que ele fez para a plateia é: quanto você cobra a sua consulta? Ninguém teve coragem de levantar a mão. Por quê? Porque a maioria cobra pouco e tem vergonha de falar, né? Se você cobra um valor que você acha que é justo pelo seu trabalho, você não tem vergonha de falar, né? Eu peguei e levantei a mão. Eu falei, E aí quando eu falei o valor, ele falou assim, aí ele falou, converte em dólar. Aí eu converti em dólar, aí ele falou assim, bom, o seu valor é coerente com o mercado internacional. Aí eu fiquei, tá bom, normal. Aí todo mundo me olhou assim como se eu fosse uma mercenária. Como se eu fosse assim uma pessoa que, nossa, tá roubando o cliente. Pelo contrário, eu cobro caro mesmo. Cobro caro porque eu vou resolver. E se eu não resolver, eu vou fazer de tudo que eu puder para tentar resolver. E eu vou deixar assim o meu contato pessoal com o cliente, eu vou me desdobrar para solucionar aquele caso, né? E tudo que eu estudei, tudo isso tem um preço, tem um valor, né? Até a forma como eu apresento a minha consulta tem um valor. Então, sim, é justo, não é caro, é justo. Mas, isso é muito legal. Às vezes a gente quer se espelhar e quer se comparar com a medicina, né? Poxa, porque tal, isso. Só que a gente não tem a mentalidade e o comportamento que um médico tem. Por exemplo,
O médico não tá nem aí, cara. Se você vai fazer o exame em lugar XYZ, lógico que ele vai te indicar, ó, talvez o lugar que tenha melhor qualidade, mas ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí se você fez ou não fez o exame XYZ a mais. A veterinária não. Eu já cansei, eu tenho laboratório. Então, assim, a gente já cansou de receber ligação de veterinário puto. Porque não fez todos. Porque o cliente fez tal exame além. Às vezes acontece. Um exemplo. Já aconteceu algumas vezes de erro de comunicação. A pessoa pedir urinálise simples e às vezes rodar a urinálise com o PC. A pessoa ligar indignada, por que rodou o PC? Eu não pedi o PC e tal. Pô, meu, você tá cuidando do bolso do cliente? Por exemplo, a Marina, esses dias o médico, ela foi no dermato e tal, ele pediu uma série de exames pra ela. Ela foi no laboratório humano, tinha lá o mês da mulher e tal, ó, tem esses exames aqui de saúde feminina, não sei o que, você não quer fazer também, não como aqui? Ela fez. Ela chegou lá no médico até falou assim, doutor, eu fiz uns exames a mais. Ele... nem olhou. Legal, bacana, olho lá. E tipo assim, pra ele que se foda, velho. Você fez exame a mais, você gastou. O dinheiro é seu, o bolso é seu. A gente não, velho. A gente fica doído. Não, porque eu não pedi esse negócio, porque eu não pedi aquilo. É lógico que dentro da ética, eu não vou fazer nada que vai ferir, vou pedir coisa a mais que não deve explorar, e tal. Né? Não é isso que eu tô dizendo, que eu tô querendo dizer. Mas às vezes o cliente poderia fazer alguma outra coisa a mais que não vai impactar em nada o seu serviço, ou talvez vai te dar uma informação a mais, ou talvez o cliente gostaria de fazer aquilo e tal. Só que a gente não pode. Por quê? Porque senão vai... Então, assim, é uma grande hipocrisia, cara, sabe? Muito grande. É a mesma coisa, você vai comprar um tênis. Tem tênis hoje, eu nem sabia, tá? Mas tem tênis, assim, de muitos R$1.000, né? Uhum. E tênis é tênis. Fala, mas por que você quer aquele caro? Porque ele tem alguma coisa diferente. Ele tem algo a mais. Então, você vai juntar um dinheiro pra comprar aquele tênis. Tem muita gente que faz isso. E por que não em serviços? Né? Se você tem um diferencial, se você traz algum benefício a mais do que a média, tem que custar mais caro. Né? E não certeza. Tem que ter vergonha de cobrar. Mas o seu público é um público selecionado. Não é. Eu tenho pacientes que são de classe média baixa e classe média alta e alta. Todas as classes. Eu converso com todas as classes dentro da Mix também. Então, quem me ouve no rádio, é Brasil inteiro. É o cara que tá lá no sertão do Nordeste até o cara que tá numa grande cidade, né, por exemplo, um centro como São Paulo, como BH e tudo mais. Então, não tem essa. Hoje não tem isso mais. Mas é claro, quem vai pagar a consulta é quem tá realmente precisando. Eu acho que se a pessoa vê o número e não vê a qualidade, não vê o valor atribuído àquilo, talvez ela ache caro. Legal. Você falou uma coisa aí, né? Rádio Mix, tal. Vamos já puxar então para as outras coisas aí. O melhor mix do Brasil. Boa. Cara, como que é? Porque assim, poxa, veterinária, tal, né? O que é ou por que estar em um programa de rádio de abrangência nacional e tal? Como que às vezes a gente fica muito fechado ali, né? Eu sou clínico, então a minha função é clinicar. Poxa, mas existem outras inúmeras opções que você também pode contribuir para a medicina veterinária. Poxa, é uma dica bacana que você está levando para uma pessoa lá, não sei na onde, que vai melhorar a qualidade de vida daqueles animais lá, que talvez aquela pessoa nunca teria. Talvez nem tenha veterinário na cidade dela. E você não está contribuindo para a medicina veterinária, para a conscientização das pessoas. Então, assim, como explorar e como usar isso para o benefício profissional? Tá. Bom, a Mix foi um presente que eu ganhei. Na verdade, eu me assustei quando eu fui convidada, porque eu fiz uma participação ao vivo, no meio da pandemia. E, você pode falar de tal assunto, tal, programa ao vivo? Eu, assim, posso, era remoto, né? Eu pus meu fone ali, eles me ligaram, falei, atropelei os locutores, desliguei, eu tremia, assim, eu falava, meu Deus, será que eu falei alguma groselha? Sempre a mesma coisa, será que eu falei alguma groselha? E, na verdade, eu não tinha falado nada errado, mas era, acho que sobre doenças do inverno, alguma coisa assim. E aí, 15 dias depois, oi, Carla, tudo bem? Você pode fazer mais uma pauta com a gente e tal? Eu, posso. Mas a gente quer que você venha até a rádio. E aí, acho que foi final de 21. Final de 21. Já tava um pouquinho mais flexível, né? Aí eu fui até a rádio. E aí, eu fiz o ao vivo o remoto e depois eles me convidaram pra ir pra rádio, foi isso. Quando eu cheguei na rádio, o diretor comercial já chegou conversando comigo e falou, vem cá, vamos sentar na sala ali, quero conhecer você. Primeira coisa que ele falou, você tem voz de rádio. Eu,
Eu olhei e falei assim, não, Que legal. eu só sou veterinária. Você tá enganado, eu não tenho voz de nada disso. Porque a gente não enxerga na gente, né? Ninguém fala assim, olha, você, Gustavo, você podia ser muito bem um apresentador. Você podia muito bem, além de tudo que você faz, trabalhar na televisão. Ninguém fala isso. Legal, já pegaram aí, né, Então, e aí eu falei assim, Eu peguei. eu fiz assim, ó, Ele falou assim, o seu tom de voz é muito bom pro rádio. Legal. Aí eu falei, caraca, né, estourei. Bom, passou, fiz lá o que a gente tinha programado para aquele dia, participei ao vivo e tal do estúdio. Quando eu saí do estúdio, já tinha meu contrato ali na mesa. A gente quer que você faça um quadro, uma coluna aqui de pet, tudo mais, tudo mais. Eu olhei e falei assim, mas eu nunca trabalhei com isso. Tudo bem, você vai aprender. E eu sou movida a desafio. Eu acho que isso me fez também sempre querer uma coisa nova, sempre querer um oxigênio novo, sabe? Então, aprender uma coisa diferente, ter aquela coisa, ai, será que eu vou conseguir? E se eu errar? E não sei, mas e se eu acertar? Sabe? Aquela coisa de desafio mesmo, né? Então, eu topei. Eu falei, não, bora, porque vai dar certo. E a Mix me ensinou muito, me ensina até hoje, por quê? Já são 2 anos e meio de Mix. Eu aprendi a condensar informação, eu aprendi a falar rápido, eu aprendi a comunicar de uma forma mais popular, para quem não entende. E isso ninguém tem. E ter uma capacidade de pensamento rápido ali, porque aquele segundo não vai tudo voltar. Tudo é minutado. Eu tenho, às vezes, 30 legal, segundos, cara. 1 minuto para falar de de erliquiose. Você fala em 1 minuto de erliquiose? Ninguém fala. Ou você vai falar de, sei lá, alergias alimentares em 1 minuto. Você não fala. Então, isso me ensinou muito, e hoje eu uso isso para ser speaker, para ser comunicadora de vários veículos, de outras marcas. Muita gente tem dificuldade de traduzir o difícil para o fácil. É isso que a Mix me ensinou. Legal. Então, e assim, eu comunico com pessoas de todos os níveis culturais, níveis sociais, e pessoas que às vezes têm vários animais que nunca escutaram que precisa ter controle de pulga e carrapato. Né? Ou que precisa castrar se você não quiser que a sua cadelinha reproduza. Nunca escutaram isso. E eles falam assim, caramba, é o básico do básico, né? Assim, é muito antes de a gente falar de um alimento super premium, tipo, Carla, né? Então eu tive que voltar para a clínica para entender, por exemplo, lembrar o ciclo da pulga, né? Então, por que é importante fazer, porque o ciclo da pulga é mais ambiente do que o animal, não sei o quê. Então, muita coisa clínica, né? Eu fui também buscar atualização para falar sobre isso, conversar com essas pessoas. E eu entendi que isso era um caminho, era uma novidade na minha vida e que eu podia usar essa oportunidade para outros caminhos que ninguém estava usando. Não tem nenhuma rádio no Brasil que tenha coluna pet hoje, né? No passado tinha na Jovem Pan, do meu querido amigo Alexandre Rossi, mas não tem mais. E tem uma na Alfa, que é com o Julinho Casares, mas ele não é veterinário, ele fala de cachorro, comportamento, e não tem veterinária falando no rádio. E eu falei, caraca, vamos fazer, precisa. E eu nem achava que o rádio era um veículo tão importante mais, porque a gente tem vários outros, mas muita gente ouve rádio. É impressionante, é impressionante. E isso, lógico, alavancou muito a minha carreira na comunicação, me deu muita coragem também de fazer outras coisas. E, enfim, estamos Mas aí. eu ia te perguntar justamente isso. Que impacto isso trouxe pra você, Carla, pessoa, e você, Carla, veterinária? Qual é o antes e o depois disso? Tá. Eu quebrei alguns medos que eu tinha, mesmo usando já o Instagram, né? Então, você conversar no rádio com famílias que você nunca viu, com territórios que você nunca nem esteve, é um desafio. Mas... E condensar. Eu tinha muita dificuldade, assim. Dificuldade não, eu acho que isso foi o grande desafio, condensar a informação. Ser mais assertivo ali. Assertivo, claro, objetivo e descomplicar, né? Então isso foi muito importante. Mas a Carla falando, eu acho que é conhecer pessoas novas, sabe? É conhecer histórias. Então eu peço às vezes, se você gostou dessa dica, me manda foto do seu gatinho lá no meu direct. Aí de repente, um monte de gatinho. Eu falo, caramba, eles querem que eu participe. Né? Tipo, eles estão me apresentando o pet deles e tudo mais, eles me conhecem, né? É muito legal isso. Recentemente eu peguei um motorista de aplicativo, né? E ele tava ouvindo o Mix. E aí eu falei assim, eu sempre muito discreto, eu sento ali, eu não converso muito, né? Aí eu falei assim, você sempre escuta essa rádio? Eu sempre pergunto isso quando tá na Mix. Aí ele assim, sempre. Eu falei, que legal, tal. Aí eu falei, você já escutou alguma dica de pet? Aí ele, já. Eu falei...
sabia que sou eu que faço? Né? A exibida, né? Aí ele pega, olha pro espelho assim, ele, sério que é você? Eu falei, sou eu. Ele, nossa, mas não é possível. Será? Não é possível. Eu falei, é assim. Aí eu puxo um áudio, que eu tenho alguns gravados no celular, puxo um áudio e assim, sei lá, posso dar banho no meu pet todas as semanas, né? Tipo, então, você não pode dar banho no seu pet? Aí era minha voz, ele, caraca, é você mesmo! Eu falei, sou eu. Legal. Ele, nossa, mas a gente não imagina quem é pelo rádio, você só tem uma voz, difícil. né? Não, sou eu e tal, não sei o que. Ele, nossa, que legal, não sei o que, já ficou todo animado, todo emocionado. Então, pra gente, né, que assim, o meu trabalho ali é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu também entro na casa das pessoas, eu entro na família das pessoas, às vezes dando uma sugestão, né, uma melhoria pequena, eu posso mudar aquela rotina pra melhor. Isso, putz, não tem preço, não tem preço. É legal, porque é a satisfação daquilo, né? E isso gera motivação. Então isso é muito legal. E todas as pessoas que eu converso, assim, que tem isso muito forte, assim, você percebe que é a satisfação do retorno, de ver a realização, de ver poxa, aquilo que eu falei, o que eu fiz gerou um impacto positivo em outra pessoa. E isso dá e às vezes às vezes eu recebo, assim, algumas coisas, alguém fala pra mim de uma situação que, sabe quando você fala, às vezes, da boca pra fora, ou você fala ali que você nem imagina o impacto que aquilo vai gerar na vida de outra pessoa, e aí alguém chega a batida da borboleta, né? Cara, escutei aquilo, você fala, sério? Nem achei que era. E isso é muito legal. Pra gente isso é muito legal. Talvez outras pessoas não vão conseguir entender o que a gente tá falando, mas escutar esse feedback e saber que você gerou um impacto positivo na vida da outra pessoa é muito gostoso, é muito gratificante. É muito bom, velho. É muito massa. Eu acho que eu toquei em algumas pessoas nesse sentido de incentivar, de influenciar para esse caminho, ou para serem pessoas também que não vão no caminho que todo mundo vai. E quando eu escuto isso, nossa, assim, dá uma emocionada, é uma embargada na voz, sabe? Você fica meio assim, caraca, sério? Porque eu tenho uma visão muito pequena de mim, assim, eu não tenho mesmo nenhuma missão de ser famosa. Eu tenho uma visão muito real, tipo, eu sou uma veterinária que tem algumas habilidades que outras pessoas não têm só. Então, quando a pessoa fala que eu impactei muito a vida dela, que eu transformei, que eu incentivei, que hoje ela é quem ela é, porque... Eu fico, não pode ser, né? Porque, sei lá, eu acho que... Cara, e que pode ser uma grande apresentadora, uma grande... qualquer outra coisa. Eu tava vendo esses dias a Renata Fã, do programa da Band. Eu achava que ela era jornalista, ela é advogada. Eu tava escutando um podcast do Denilson, e aí ele falou, ela é uma advogada. Eu falei, tá zoando, cara. Pra mim que ela era jornalista. Eu achei que ela que comandava todo mundo, o resto ali era ex-jogador de bola, não sei o quê, comentarista e tal, e ela fosse a jornalista que... A âncora, né? Não, ela é advogada. Então, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Pois entre outros, eu sou veterinária. Pois tá vendo? Mas isso é o bacana da galera ver, que, poxa, a gente... Existem muitas possibilidades, né? Eu posso usar essas possibilidades para alavancar a minha carreira como um veterinário, e com certeza isso te ajuda muito a alavancar a tua carreira como veterinário. As pessoas veem em você uma autoridade, porque você está ali em um meio de comunicação que atinge muitas pessoas, dando a tua informação técnica, teórica, que isso transmite uma autoridade para as pessoas, então as pessoas vão olhar agora para a Carla de uma maneira diferente. Não é mais só a doutora Carla. Poxa, agora a Carla é autoridade, porque ela tá ali, ela é como se fosse um Drauzio Varela da vida aí, pô. O cara tá Uau, lá. Meu Deus! Lógico, velho. É sério. Se eu tá lá, vai olhar ele como um médico qualquer, agora não vai, porque ele tá ali num papel de autoridade, de pessoa que detém o conhecimento, a informação e leva isso. Então aquela pessoa que tá ouvindo você, quando ela pensar em veterinário, ela vai lembrar de quem? Vai lembrar de você. Sim. Eu acho que é aí que entra o que eu queria falar com você lá, né? Poxa, o VetNutri. Poxa, isso gerou uma marca. Gerou. E você usa essa marca hoje em benefício próprio de diversas maneiras. Tem um monte de cópia por aí. Como que a pessoa que tá ouvindo aí, a gente hoje, consegue usar? Poxa, eu sou veterinário, eu sou oftalmo, eu sou dermato, eu trabalho com cavalo, eu trabalho com, sei lá, qualquer coisa. Poxa, como criar essa imagem e essa autoridade? Usando as redes sociais ou usando qualquer ferramenta que ela tiver ali, mas criar isso realmente, sabe? Para que ela seja
lembrada, vista como um profissional. Porque as pessoas falam assim, eu quero ser valorizado e tal, e eu quero ser reconhecido, mas isso não vai cair do céu, Assim ela vai ter que criar isso. Assim como o Omo não era um sabão em pó conhecido, né? Vetnutri também nunca foi conhecido e talvez as pessoas conheçam hoje porque tem um tempo, né? Tem tempo para isso acontecer, para você consolidar o nome e para as pessoas olharem para você e lembrar, ela é a Vetnutri, né? Aconteceu também nesse congresso recente de algumas pessoas que me seguem me encontrarem na feira. E, eu quero tirar uma foto com você, nossa, eu admiro você. E eu fico assim, porque é muito louco isso, né? Muito louco. É a Vetnutri, sou eu. Mas assim, a marca, né, na verdade ela é autoexplicativa, é algo que eu criei lá em 2011, né? Foi 2011 que eu criei o Vetnutri. Não, 2013, desculpa. E a ideia era postar fotos com meus pacientes e tudo mais, ser uma coisa bonitinha, assim, nem era a ideia ser blogueira, porque blogueira era até ruim, né? Era meio uma blogueirinha esquisito, aí e tal. Mas aquilo, de alguma forma, eu também tive incentivo para falar de coisas que eu conheci, que muita gente não conhecia. O Alexandre Rossi me incentivou pra caramba na época. E aí, assim, o Vetnutri surgiu de forma muito espontânea, orgânica, natural. E por isso que deu certo. E deu certo. Hoje eu vejo muitos perfis que colocam depois do nome Vetnutri. Eu não me importo com isso. Na verdade, é assim, a minha marca é essa. Mas a pessoa ela acaba usando aquilo porque é um autoexplicativo do que ela faz também, né? Mas a original sou eu, tá, gente? Daqui a pouco eu coloco, assim, um Vetnutri oficial. Meu, qual foi a coisa mais engraçada, mais, sei lá, fora da casinha que aconteceu com você em um atendimento? Tem! Ou às vezes aconteceu num programa lá, sei lá, conta aí. Tem coisas muito boas, gente. Pode contar aqui? Conta, velho. Aqui Ai, é pra meu gente contar Deus! isso aí. Olha, já me deu até calor, porque foi assim, um marco na minha vida que nunca mais mudou. Bom, eu sempre trabalhei de camisa, né? Sempre social e tudo mais. E eu já fiz muito atendimento a domicílio, né? Faço alguns pontuais hoje, clientes pontuais, mas sempre fiz muito isso. Entre os 16 lugares eu atendi a domicílio também. E aí, um belo dia, uma veterinária me indicou um paciente e já falou assim, olha, o tutor é um gato, né? Eu falei, bom, tudo bem, né? Legal, se ele for bonito, se ele não for também tá tudo certo. E eu fui atender normalmente. Na época, era um filhote e um adulto. E aí, enfim, o tutor ficou lá, acho que quem me recepcionou foi até o funcionário e tal, mas depois ele veio acompanhar a consulta. Eu não sabia, mas ele é homossexual, mas, tipo, enfim, não mudaria nada pra mim. Mas teve aquela coisa, ela vai atender o fulano e tal, não sei o quê. Bom, fui, atendi na casa dele, tinha um filhotinho, assim, de, sei lá, 3 meses, e um adulto que, inclusive, estava tratando um tumor. Então, eram dietas completamente diferentes, né? E eu fui pra adaptar os dois. E quando eu vi o filhote, eu deitei no chão, deitei não, né? Agachei no chão, brinquei com o filhote, lambe, puxa pra lá, pra cá, não sei o quê, Aí fui, fiz a prescrição, parará, terminei a consulta, tchau, muito obrigada. Tô assim, peguei minha bolsa pra pegar a chave do carro, este botão estava assim. E eu não tava com blusa por baixo. Aí a hora que eu olhei, eu falei, eu fiquei branca, eu fiquei morrendo de vergonha, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não sabia que ele era homossexual. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, que vergonha, nunca mais eu volto aqui, nossa, nananã. Aí depois disso, nunca mais eu ando sem uma camisa por baixo. Nunca mais, porque foi um negócio que eu fiquei, nossa, que vergonha. E se o cara achou que eu abri o botão, sei lá, qualquer coisa assim, né? Dar em cima dele. Foi complicado, mudou minha vida isso aí, mudou. E na rádio, tipo, sei lá, um programa que saiu alguma coisa fora do normal, não teve mais como voltar atrás, sei lá. De vez em quando o Guipa manda umas gafes ali, né, me deixa meio sem graça, mas já aconteceu de perguntarem de animais que eu não costumo atender, tipo arara. Não, mas isso é engraçado, porque às vezes a pessoa acha que a gente é veterinário e sabe de tudo, né? Você sabe o que eu faço pro meu porquinho da Índia? Eu fico assim, no ao vivo, eu fico... Gente, não sei, vamos pro comercial, eu vou dar uma olhada aqui que eu faço, tipo, em áudio né, que a galera manda no ao vivo, você não tem muito tempo pra se preparar. E aí a pessoa perguntou
qual que era? Ararinha, sei lá que ave que era. Eu assim, meu Deus, eu não lembro nem que bicho é esse. Aí eu mandei no Google ali e falei, nossa, calma, eu preciso me situar, que ave que é essa, né? Pra depois falar o que o cara precisa fazer. Então acontece. E aí no ao vivo é assim, você desenrola, você dá aquela. Sabe? E vai. E aí é o espontâneo, sabe? Então acho que é por aí. Mas nunca teve assim uma gafe de tipo, nossa, sei lá, alguém me deixar perder o rebolado ali. Não, acho que não. Legal. Eu também, é como eu te falei, né? Eu me controlo bem ali, entendeu? Quando vejo que tá saindo um pouquinho, opa, então, vamos voltar pro tema, né? Qual que é o tema mesmo? Então entendeu? vamos sair do tema agora, porque eu acabei de puxar um negócio aqui que eu quero te perguntar. A gente vai investigando, né? A gente fez o Café da Beth um tempo junto, mas Meu eu Deus nunca do tinha céu. visto o seu perfil lá no Clubhouse. E aí Já eu nem achei, lembro mais o que tem lá. por um acaso, tem no site do Clubhouse que eu pesquisei na internet, né? Carla Mayon, e apareceram essas coisas aqui. Meu Deus. E aí apareceu aqui no teu perfil a seguinte palavra: sapiosexual assumida. Certo. Velho, eu não Nunca sei... escutou essa palavra? Não. Tá. Diga aí, É o que é aquele isso? que gosta, né? Que procura se relacionar com pessoas inteligentes. Pessoas que têm conteúdo, né? Que não é só a capa do livro. É um livro bom, sabe? Então, nessa época eu era solteira, então eu posso falar dessa época aí. O Clubhouse também era um território ali de várias salas, né? E tudo mais. Então, isso já limitava um pouco as pessoas, né? Porque assim, se você não tem, você não sabe o que é ler um livro, você não sabe conversar, você não tem papo, nem vem. Nem vem porque não dá. Então, o sápio sexual é isso. Tanto é que é um cérebro, não é? A imagem. É aquele que tem conteúdo, que é inteligente, que busca, né? Que, enfim, tem esse tipo de coisa no papo. Então, sempre foi assim. Tipo, se a pessoa não consegue nem conversar direito, ter um bom papo, nem chega. Pode ser o Brad Pitt. Não consegue conversar, tchau. Boa. Tá vendo, galera? O segredo é, ó. É isso aí. Ler, estudar, isso aí. É isso aí. Bom, você falou que você recebeu uma ligação lá da Mix e tal, mas por que você recebeu essa ligação? Da onde veio isso daí? Pois é. Boca Quem a boca, foi a né? pessoa, Indicação. ou sei lá, o que aconteceu, Indicação. que lembraram de você e... Indicação. Primeiro que eu acho que... Eu não lembro a pauta que era, mas eu acho que essas coisas de indicação, elas são... alguém lembrou meu nome ou deu alguma forma ali de me encontrar, talvez rede social, e chegou até mim. Isso acontece de várias formas também, né? Para programa de TV, enfim, para vários outros veículos. Como que eles me encontram? Provavelmente pela internet. Ou porque alguém me conhece, alguém já me ouviu, alguém indicou, né? Legal. Eu acho que essa forma mais natural, assim, de... Acho que é muito bom isso daí, porque é saber aproveitar a oportunidade quando ela aparece, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não tem oportunidade. Poxa, será que você não tem oportunidade ou você não aproveitou ou não está aproveitando a oportunidade que está aparecendo? Porque poxa, teve alguma coisa lá atrás, teve alguém lá atrás, ou teve uma ligação, ou teve sabe, alguma coisa teve. Às vezes você falar muito sim também te abre portas, que às vezes você não vê agora a porta, você vê lá na frente, né? Sim. Então eu posso ter falado sim pra alguém que lá na frente falou assim, putz, tem uma veterinária que uma vez falou comigo e tudo mais, e aí volta, né? Legal. Então, assim, é um jogo muito louco, né? A gente falar sim, falar não para as oportunidades, porque algumas a gente perde, outras a gente ganha e, assim, tem que saber aproveitar, realmente. E a experiência do Netflix? Bom, do Casamento Cegas. O casamento, eu nem comento muito, gente. Mas a gente tem, ela participou do primeiro. Cegas, do Netflix. Olha, Gu, quando a Endemol me procurou, eles me propuseram um reality que eles não falaram qual que era, mas por dedução eu entendi porque eu assisti o americano, né? E aí, na época, eu tava solteira e eu pensava assim, eu não quero que a pessoa se interesse por mim pela capa, né? Eu quero que ela se interesse pela essência e vice-versa, né? Porque hoje todo mundo é muito capa. Você vê foto, gostei do cabelo, não gostei do cabelo. Sei lá, muito baixo, muito alto. Mora perto, mora longe. É o sim ou não, sim ou não. De coisas muito superficiais. E eu buscava o quê? O sápio sexual. Aquele que tem conteúdo, que conversa, que tem um papo, assim, que vai me ensinar muito e tudo mais. Eu sempre fui mais de ouvir do que de falar. E aí, na época, eu falei, mas será? E eu também não confio muito no acaso, sabe?
eu falava, bom, mas se caiu no meu colo isso aí, por que que eles me procuraram, né? Ou por que que eles... Enfim, né? Fiquei pensando nisso por um tempão e a produção, vamos, vamos, vamos. Aí eu, não, acho que não, meu trabalho, tal, minhas coisas. Não, vamos, vamos, vamos. Isso foi, assim, acho que por uns 2 meses. E eu falando não, pensando, falando não. Até que nas vésperas do final ali, de entrar ou não entrar, eu fui fazendo as entrevistas e eles foram gostando de mim. E depois eu entendi por quê. Mas nas vésperas eu falava, cara, não tem nada a ver, né? Tipo, eu vou ficar ausente, tenho coisas pra fazer aqui. E foi quanto tempo isso daí? O programa inteiro são 3 meses, né? Mas eu não fiquei tudo isso, eu fiquei 16 ou 18 dias. E aí eu falei, cara, quer saber? Pode ser que tenha alguma coisa pra eu aprender ou pra eu conhecer e tudo mais. Foram 18 dias confinados lá. Sim, confinados. Que E é doido. uma baita experiência, né? Na época eu escrevi muito, até eu ia lançar um livro sobre isso, mas depois eu falei, quer saber? Isso é importante só pra mim, né? Não é importante pros outros, não é? Às Então. vezes Mas tem o alguma confinamento coisa é um negócio legal que aí, mexe cara. muito, É. sabe? É um negócio que enfim, você cria um autoconhecimento muito louco. E aí eu fui com esse propósito, né? De repente conhecer alguém que se interessasse pelo meu conteúdo, pela minha essência e vice-versa. Chegando lá, né? Eu vi que não era tudo isso, assim, que as pessoas estavam ali muitas vezes sem saber o que estavam fazendo ali, não sabiam quem era qual era o reality, muitos estavam ali para ficar famosos, né? Para ter um holofote na cabeça. E aí eu comecei a ver que assim, não rolou, não rolou. E eu conversei com todos os rapazes, todos muito legais e tal, mas não deu aquilo, sabe? Que, nossa, estou apaixonada. Não. E aí, numa das saídas lá, a diretora encontrou comigo, ela falou, olha, a gente tá fazendo algumas saídas. Eu falei assim, eu não vou casar. Eu não vou casar. Eu já brifei ela, eu falei, não vai rolar pra mim. E eu deixei escapar no microfone em algum momento, assim, tipo, gente, eu não vou casar. E, lógico, se você não vai casar, você não vai até o final do programa, então você vai sair antes. E foi meio que proposital, sabe? Tipo, e aí, numa dessas, a diretora pegou e falou, olha, Carla, você vai se despedir. Eu falei, muito obrigada, da mão. Valeu. Falei, muito obrigada, era isso, obrigada. E eu voltei pra casa. Então, assim, devo bastante do que eu aprendi lá? Sim, mas pra mim foi uma experiência que não foi como eu imaginei, né? Eu achava que as pessoas estavam ali realmente para entender a essência do outro e não se importar com a capa, se é alto, baixo, gordo, magro, careca, se, enfim. E até depois refletindo, eu falava assim, cara, eles tinham que colocar pessoas com deficiências, pessoas que são não só afrodescendente, porque eles batem muito em cima disso, né? Tipo, é do negro e tal. Não! Tem uma série de preconceitos hoje sociais que não são falados. E acho que na última edição tem algumas pessoas que têm deficiências e eu acho muito importante, porque se o experimento é para isso, para você testar se você aceita a pessoa com alguma deficiência e depois que você já se apaixonou, porque você teoricamente se apaixona sem ver, né? Uhum. E aí depois que você vê, como é que é? Então é um teste, é uma experiência humana mesmo. Interessante. Então, vamos testar de verdade, vamos colocar uma pessoa com alguma debilidade ali e vamos testar o amor, né? Eu acho que o amor é muito isso. Bom, passou, fiz amizades e tudo mais, foi legal, mas foi uma experiência que, assim, Eu vi que depois... Não faria de novo. Disso, mas eu vi que depois disso você... criou algumas amizades Criei. bacanas lá. Eu via que você Sim, sempre às vezes sim. estava encontrando tinha um menino lá, o iraniano lá. O Como Shai. eu vi você algumas vezes, né, em stories com eles e tal. Então, gerou uma amizade bacana depois com algumas pessoas, né? Não, a gente fez um grupo muito legal, né? E a gente manteve, assim, os encontros sempre frequentes e tudo mais. Eu acho que é muito legal isso. Acho que foi uma experiência boa, trouxe amizades muito boas. Tem pessoas que se afastaram e tem pessoas que realmente buscavam a fama. Eu acho isso muito engraçado, porque é a qualquer oportunidade, né? Tipo, eu quero aparecer, então eu vou em qualquer coisa. Eu não sabia nem do que se tratava. Então, a gente tem que saber, né? Escolher com quem a gente anda também, sabe? Eu acho que com quem a gente anda diz muito sobre quem a gente é, não é? Uhum, com Então, certeza. assim, ao longo desses anos, né, foi em 2020, 20 ou 21? 20, eu acho. Foi 20, eu acho que saiu. E, assim, muita coisa foi mudando, né? Pessoas que a gente nunca mais viu e tudo mais. Mas tudo é aprendizado. Eu acho que E depois disso, né? Quais oportunidades, o que que isso, poxa,
abriu de portas ou... Pra mim? Como Zero. foi? Zero? Eu não pus pilha em cima disso. Porque, na verdade, eu não via isso como uma oportunidade de alavancar minha profissão. Eu via isso como uma oportunidade de busca pessoal, sabe? Era uma coisa assim, se a experiência for boa pra mim, eu vou conhecer alguma pessoa legal. Se não, não. Então, assim, não conheci, tá tudo certo. Fim, arquivado, tá tudo bem. Muita gente propagou isso, né? Ah, eu fiz o CAC1, fiz não sei o quê, e participa disso, daquilo outro. Eu não pus esse holofote, não. Participei, assim, de algumas lives com eles, mas, assim, de muito mais brincadeira do que... E fui arquivando o assunto, sabe? Tipo, ó, tá tudo certo, isso aqui foi uma fase, tudo bem. Mas teve gente que usou isso pra crescer, né? Pra mim, não... Realmente, foi uma experiência pessoal, Carla. Não tinha nada com o VetNutri. Até me senti um pouco mal de ficar postando coisas no VetNutri, porque eu falava, gente, não tem nada a ver com veterinário isso aqui. A galera que tá aqui tá querendo ver pet. E eu tô falando da minha vida, sabe? Tipo, enfim. Eu Mas sempre me engraçado, separei muito, cara. sabe? Eu tava discutindo isso hoje com algumas pessoas. A gente tem essa visão. É lógico que a gente tem que saber, né, conduzir muito bem. Mas a gente tem essa visão, às vezes, que as pessoas estão ali pra ver tal coisa e tal. Mas o que as pessoas gostam de ver realmente é a nossa vida. Será? É o dia a dia, é aquilo que foge do convencional ali. Elas também querem ver o profissional. Elas querem também. Mas eu acho que a gente tem que saber dosar isso muito bem. Eu acho. Porque a partir do momento que fica só algo profissional, fica um negócio institucional e desconecta. E a rede social, ela foi feita para conectar. Porque se a pessoa quer ver algo institucional, ela vai para televisão, vai ver um documentário, né? Entendeu? Ali, ela tá para ver quem nós somos, né? Então, isso aí gera uma conexão muito bacana com as pessoas, faz elas conhecerem quem realmente é a Carla. Então, eu acho que saber trabalhar muito bem tem que saber isso dosar. é o grande segredo. Olha, vou te contar um episódio que aconteceu. Assim, eu lá atrás, eu acho que eu expunha muito mais minha vida, né? E tudo que eu fazia e tudo mais. Eu era muito mais blogueira do que eu sou hoje. E aconteceu de um seguidor ir até o meu trabalho pra me conhecer, né? Sem me avisar. Era uma pessoa que todos os dias mandava bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, até um pouco invasiva, né? E eu não dava liberdade pra isso. E aí um dia ele foi até o meu trabalho e falou pra recepção que ele tinha uma entrega. E na verdade ele tinha um presente pra me dar. E aí eu saquei, tipo, na hora, na hora assim, eu falei, deve ser o fulano. Não sei como, mas na hora eu falei, eu nem sabia quem era fisicamente. E eu já tinha recebido uma representante, 2, eu tava com o tempo estourado pra ficar conversando, né, além dos atendimentos. E aí eu falei, olha, a recepção, não consigo atender. Vejo o que ele quer, se ele tem uma entrega, pega, tal, pede pra ele voltar outro dia. O cara não ia embora. Ele não ia embora, Gu. E aí foi dando meu horário de ir embora e eu fiquei com medo de sair. Porque eu falei, cara, esse rapaz vai me abordar na calçada, eu vou fazer o quê? Eu não sei quem é. Então, acho que assim, você oferecer muita informação da sua vida... Tem que saber dosar, né? Eu sou uma pessoa como qualquer outra, sou mulher, eu ando sozinha por aí. A gente não sabe. Tanto é que é por isso também que eu parei de fazer atendimento a domicílio de pessoas que eu não conhecia. Porque a partir do momento que você entrou na casa da pessoa e fechou a porta, já era, né? E eu comecei a ver os riscos que circundam, não só para mulheres, mas também para mulheres. E eu comecei a tomar algumas medidas ali de ficar um pouco mais low profile, sabe? Então... se eu vou almoçar, eu vou fazer alguma parceria com o lugar, eu só posto depois que eu já saí. Ai, Carla, você é neurótica. Cara, não sei, o mundo tá muito maluco, né? Hoje tem pessoas que, enfim, tem de tudo, né? E tem pessoas que estão ali com perfis falsos, que você não sabe quem é, não sabe qual é a intenção da pessoa, e você tá abrindo a sua vida. Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, né? Tanto homens quanto mulheres. Isso foi um episódio... e assim, não quero esperar acontecer mais de novo, né? Mais um deles. E me deixou um pouco assustada, sabe? A pessoa não querer ir embora, querer, assim, uma coisa um pouco forçada, tipo, eu quero conhecer, eu quero falar com ela. Peraí, eu nem sei se eu quero falar com você, né? E entenda o meu limite, né? O meu limite é esse. Então, é por aí. Boa, legal. Muito louco, né? Tudo, acho que tudo a pessoa tem que
fazer, experimentar, entender até onde vai o perfil, até onde vai, não o perfil, mas o liberdade, limite dela, é. a liberdade dela, porque tem pessoas que, cara, a vida é um livro aberto ali, você abre a rede social, só falta postar que ela tá indo no banheiro, né? Então, assim, acho que tudo cada um vai saber qual é o seu limite, né? Trabalhar bem isso, acho que é o grande segredo aí. Se hoje você, Carla, tivesse dinheiro pra fazer o que você quisesse, dinheiro não é o problema pra Carla hoje, o que você faria? Putz, uma pá de coisa. Bom, primeiro eu ia comprar o meu castelinho na Itália. Eu acho que eu moraria lá, pelo menos passaria as férias de verão na Itália ou em Portugal, não sei. Mas porque eu gosto muito da Europa, assim, eu tenho algumas coisas muito fortes da cultura europeia. Mas pensando aqui no Brasil, eu acho que eu teria alguns empreendimentos, alguns projetos que eu ainda não consegui pôr em prática, dentro da minha área e também fora dela. Que mais? Eu acho que eu faria muita coisa pelos outros, né? Assim, muito mais do que eu faço hoje. Apoiaria muitas ações que hoje precisam de suporte. Que mais? Eu não sou tão materialista, viu, Gu? Assim, não sou tipo, eu vou comprar uma coleção de bolsas, uma coleção. Não sou muito assim, não. Tanto é que assim, você fala assim, Carla, nossa, gostei muito do seu relógio. Puta, se não for caro, é seu. Eu não tenho muito isso mesmo. Mas se eu tivesse muita grana, acho que eu ia realizar alguns sonhos, tipo, conhecer mais lugares, ter oportunidade de morar em alguns outros lugares, ter experiências, sabe? Algum detalhe assim, da Itália? Por que Itália? Por quê? Porque eu tenho descendência italiana, eu falo italiano, eu sempre gostei da Itália, eu tenho uma raiz muito forte, porque meu pai sempre incentivou. Gosto muito de vinho, gosto muito de comer. Legal. Gosto muito de sorvete. E porque eu acho que, assim, não sei, eu vejo que o nosso país, por mais que tenha todas essas riquezas, né, seja um país grandioso e tudo mais, tem alguns pontos que talvez não mudem nunca, né? E eu acho que essa emigração de muitas pessoas para outros lugares também justificam isso, né? A gente não está satisfeito com algumas coisas que acontecem no nosso país, que provavelmente na minha geração não vai mudar, na do meu filho não vai mudar, e buscar lugares mais prósperos, né, do ponto de vista social. Então, acho que pensando nisso também, sabe? Bacana. Legal. Eu acho uma coisa bem interessante. O Rabelo postou esses dias, né? Acho que ele foi para França, estava em Paris, num encontro lá. Era alguma coisa. Bom, ele foi convidado para ir para lá e ele postou alguns amigos de escola, com uniforme de escola, tocando piano no meio lá de um, sei lá, de um shopping, alguma coisa que era. Ele falou assim: olha a diferença de cultura das pessoas, né? Poxa, aqui na Europa, aqui em Paris, molecada de, sei lá, 13, 14 anos, estavam 3, 4 ali, todos eles um no lado do outro, tocando uma música lá e tal. Eu acho que é muito isso, assim, acho que essa diferença de cultura que pra gente gera esse contraste, né? E, poxa, que bacana, que bom morar num lugar assim, né? Pô, quem não quer? Tá num lugar legal, bonito, que você come bem, que você é valorizado, né, como pessoa, como cidadão e tal. Então acho que são esses detalhes aí. Olha, assim, eu posso até ser escrachada depois disso que eu vou falar, tá? Mas o que hoje o jovem tem como ambição para ser rico? O que ele fala? Puta, eu quero ser tal coisa, porque aí eu vou estourar, vou ser milionário. Jogador de futebol e funkeiro. Certo? Tem mais alguma coisa que, tipo, estoura de dar dinheiro? Talvez youtuber. Tá, né? YouTuber. Pode ser TikToker, sei lá. TikToker. 3 profissões, tá? Eu acho que na Europa, em né, outras culturas, não precisa nem ser Europa, pode ser a Ásia, enfim, outros locais, a orientação do jovem é de ele ser, assim, uma formação mais ampla. Então, ele tem que ser um bom cidadão, ele tem que ser um bom filho, ele tem que ser um bom marido, ele tem que ser um bom profissional. Acho que é uma formação mesmo da pessoa, né? Por isso que um jovem de 10, 12, 13 anos toca piano. Ele podia estar jogando bola no campinho, mas para ele, para o que ele foi ensinado, né, a gostar e influenciado, é tocar piano, é gostar de música clássica. E ele também joga bola. Pode jogar bola, mas provavelmente ele não quer ser jogador de futebol. Ou se ele quer ser jogador de futebol, ele continua estudando.
né? Ele vai ter uma formação. E se, né, apontarem para ele for lá um Cristiano Ronaldo do futuro, ótimo. Mas se não, ele tem a profissão dele. Hoje eu vejo que os jovens, e eu posso estar errada, tá, gente? Tô falando pelo meu baixo conhecimento de causa, mas é o que eu acho, estão sendo incentivados a cada vez mais viver da arte, né? E esse tipo de arte é ser funkeiro, ser tiktoker e ser jogador de futebol. Então, o que o brasileiro busca hoje, né? Não é ser um gênio, um expert, um baita empresário, enfim, não é mais, Legal. né? Você falando isso, já me veio uma outra coisa aqui. Quem são as suas referências hoje? Não só na veterinária, Tá. referências geral. Ayrton Senna, Geraldo Rufino, é uma pessoa que eu legal. tenho muita vontade de conhecer, muita Ah, mesmo, admiro Geraldão pra vai vir caramba. aqui um dia, viu? Pô, Tá escrito tão Você ouvido, pode me né? convidar que eu venho também. Sim. Eu admiro muito ele também. Que mais? Putz, tem muita gente que eu acompanho, mas eu acho que são pessoas que souberam lidar com dificuldade, né? Que foram realmente corajosas, né? O Ayrton Senna nem falha, assim. Pra mim, acabou a Fórmula 1 depois que ele se foi. Mas tem muitos nomes, assim, agora eu não consigo lembrar, mas são nomes que me marcam, que eu gosto de escutar a pessoa falando, sabe? Eu acho que, assim, quando você aprende a lidar com a dificuldade, hoje mesmo eu escutei o Geraldo falando assim, alguém perguntou pra ele, falou, mas qual que é seu maior medo, né? O que pode acontecer na sua vida que vai te gerar um grande medo? E ele falou assim, nada, não tem nada que vá me gerar um grande medo, alguma grande surpresa. Não, pode acontecer, mas ainda eu não sofro por antecedência. Tudo que eu já vivi não me deixa com medo, né? Então, o cara quebrou 6 vezes, né? Ele fala que ele não faliu, ele quebrou, o que é muito diferente, né? Ele embalava carvão, hoje ele é dono de uma gigante, né? Então, e não é só isso, não é só o que ele construiu de império, é a energia que ele traz. Né? Você ouve ele falando às 6:30 da manhã, o cara tá ali, blá, 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 bora lá, não sei o que, tá. Eu fico assim, ó. Ele tem 60 e poucos anos. Eu tô acordando, o cara já tá ali pondo uma pilha na galera, já tá no escritório, provavelmente ele já leu o jornal, ele já, tipo, fez uma bicicleta ali e tal. Então, assim, é outra mentalidade, sabe? Legal. E isso me inspira. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? É que hoje a gente tem acesso a essas pessoas de graça, cara. Sabe? Tudo bem, pra ele vir aqui ou pra gente encontrar. Hashtag vem Geraldo. São outros detalhes. Mas, cara, todos os dias, toda segunda-feira tem uma live dele lá que você pode acompanhar de graça do teu celular que você tá vendo aí. Só TikTok, dancinha no TikTok, só vendo a vida dos outros. Você pode acessar, cara, o conhecimento dessa pessoa, entendeu? Isso é Gu, eu conversei ontem com meu namorado sobre isso, que a internet ela oferece muito conhecimento e tudo que a gente tem acesso hoje deveria gerar pessoas mais cultas, mais inteligentes, super pessoas, se a gente pode usar essa expressão, né? Porque você tem acesso a tudo, você tem acesso a tudo que você quiser, todos os assuntos, né? E você pode acompanhar a vida de pessoas, o que a pessoa fez para chegar naquele momento que ela tá, então entender, enfim, o que você quiser. A maioria das pessoas gasta tempo fazendo o quê? Vendo fofoca, vendo a vida alheia, vendo, separou, casou, engravidou, tá vestida de tal forma, maquiagem nova, sei lá, novo treino pra perder a barriga, tipo, umas coisas, fala assim, cara, por que você não gasta esse tempo, que às vezes são horas, pra ensinar ou aprender, né? E eu não tô ditando regra aqui, tá, gente? Porque eu às vezes também fico ali na caixinha do nada. Não, tem aqueles momentos, mas, cara, poxa, mas, a gente tem o direito, demais, né? Mas não só isso, né? Pois é, tipo, vai ouvir um cara, hoje, você não consegue ler, você não tem paciência pra ler, ouve um podcast, hoje faz um vídeo, um audiobook, né? Tem hoje vários livros que são lidos, né, por alguém, então a pessoa consegue, põe lá o fone, fica escutando e tal. Enfim, tem várias formas de você ter conhecimento, né? Hoje o YouTube tem coisas úteis, inúteis, assim como todos os outros aplicativos, né? Acho que vai da pessoa buscar. Legal. Hoje tá muito fácil, né? Poxa, se a gente pensar, igual eu falei, há um tempo atrás, você via uma pessoa, uma celebridade, você via só aquela pessoa, você não sabia quem é aquela pessoa por trás. E hoje você tem a oportunidade de
um podcast que você às vezes não tá fazendo nada, dirigindo num carro, que você tá ouvindo uma música aleatória, você já ouviu 200 vezes aquela mesma música. No carro você tem que escutar a Mix. Você pode parar. Beleza. Você pode parar. Não põe podcast, não. Você vai escutar a Mix. Boa. Ou o podcast do Papo Mixpad, tá Legal, bom? Que tem tá, também. ok. Mas, bom, depois de você escutar a Mix, você pode escutar outra coisa que vai te trazer uma Alexa. visão de... você tá lavando louça. Cara, quantas vezes, às vezes, eu tô em casa lavando louça lá, eu lavo louça, viu, galera? Aí eu coloco lá, cara, um podcast ou um vídeo do YouTube e a gente aproveita os momentos com coisas boas, né? E outra coisa muito interessante, assim, é que às vezes essas pessoas, elas estão abertas. A gente pensa assim, poxa, eu tava visitando o Felipe... tem outra pessoa que eu tenho como referência. Quem? Bernardinho. Legal, puta, também gosto. Muito. Muito. Nossa, um gênio. Gosto muito de ouvir ele. Muito. Também é um cara que eu quero muito conhecer um dia. Legal. Eu também gosto, acho ele uma pessoa sensacional, assim, líder, como profissional. né? Sim, um gênio também. E eu acompanho bastante ele, assim, tive a oportunidade de ouvir mais ele no Clubhouse. Tá vendo? Que ele ficou bem ativo ali e tal, e aí foi bem legal, assim. Eu ouvi bastante ele em algumas salas do Clubhouse lá. Essas pessoas, lógico que nem sempre, talvez, você vai conseguir uma resposta de uma pessoa como essa, tal. Mas essas pessoas, a gente às vezes cria uma distância muito gigante entre essa pessoa ou alguma coisa tal, que na verdade não existe, cara. Às vezes a pessoa ela tá ali aberta, sabe, pra atender alguém, pra conversar com alguém e tal. E a gente às vezes coloca uma pessoa num pedestal, só assim, pô, tá difícil, eu nunca vou acessar aquela pessoa e tal. E não é assim. Exatamente. Eu tive 2 experiências muito interessantes com relação a isso. E eu já contei algumas vezes no Instagram, em algum lugar. Uma vez eu tava vindo pra Pet South America. Eu tinha visto uma palestra do Geraldo Rufino, eu não conhecia o Geraldo ainda, uma amiga veterinária, falou, vai ter essa palestra aqui em Campo Grande, vamos lá, tal, ver, beleza, eu fui lá ver o cara. Puta, achei muito massa, muito da hora, comprei o livro dele, fiquei lá no final pra ele autografar, fui o último, ele autografou, tal, beleza. Voltei pra casa, li o livro, e aí ele falava umas coisas lá que eu falava, não pode. Com 9 anos eu perdi minha mãe, eu comecei a sustentar meus irmãos, cuidar do meu pai, falava... com 9 anos não sabia nem limpar a bunda, velho. O que esse cara tá falando que com 9 anos já fazia... Tipo assim, aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada isso aí. E fiquei com essas coisas na cabeça, assim, né? Às vezes eu leio alguma coisa, eu fico falando assim, cara, como que a pessoa conseguiu fazer isso e tal? Aí eu tô vindo pra São Paulo, tava vindo de carro nessa vez e tal. Tava vindo, inclusive, trazendo uma mudança do Michel, lá de Campo Grande. Tava vindo no carro, trazendo umas coisas e tal. Eu falei assim, cara, tem 3 dias da Pet South, eu tô chegando, vou chegar tal dia, vou ficar um dia ali, não sei o quê. Vou mandar uma mensagem pra esse tal desse Geraldo aí, mentira! Cara. Mandei um direct pra ele no Instagram. Falei, Geraldo, vi uma palestra sua lá em Campo Grande. Mandar agora uma também. Peraí. Geraldo, me segue, tá? Fala comigo, pelo amor de Deus. Mas sabe, tipo, aquela mensagem despretensiosa, assim, cara, ele nem vai ver, velho. Nem vai ver e tal. Passou, caiu o sinal do celular, chegou na cidade seguinte, assim, pá. Resposta. Eu falei, mentira. Aí ele, pô, legal, não sei o que, ó, pode vir aqui na empresa, assim, assado, tal. Eu falei, posso conhecer a tua empresa, tal, não sei o que. Não, tá pode brincando. vir e tal. Ó, na época ele tava candidato a deputado federal. Você e foi? aí, isso. Aí ele falou, ó, se eu não tiver aqui, tal pessoa te recebe e tal. Beleza, cheguei lá, procurei a pessoa que ele tinha me indicado. Falei, não, o Geraldo tá aí e tal. Ele chamou o Geraldo, desceu, me apresentou toda a JR, a gente andou, trocou uma ideia, conversou. Ele ficou ali uns 20 minutos comigo. E aí, tipo assim, cara... O não eu já tinha. E eu mandei uma mensagem pra ele aleatória e ele respondeu. Esses dias atrás eu fui visitar o Felipe do VetPat. E aí, pô, o cara é referência na veterinária, tudo mais e tal. Ele falou assim pra mim, cara, você é a primeira pessoa que vem aqui. Ninguém nunca vem aqui, as pessoas nunca vieram me visitar. E, poxa, o cara tá ali pra gente aprender com ele, pra ver a experiência, como ele faz ali, olhar e tal. As pessoas estão abertas hoje. Exato. E às vezes a gente tá batendo a cabeça dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa tal, sem saber Pô, às vezes tem alguém ali que tá ali à sua disposição e você, sabe, é só mandar uma mensagem, é só... Eu tava lendo, a última que aconteceu esses dias, eu tava lendo o livro da Nação Dopamina. Nação Dopamina, é isso. E aí é uma professora, psicóloga de Stanford tal, não sei o quê, e ela escreveu uma parada lá e eu falei, caraca, velho.
Aí fui lá, pesquisei o nome dela, abriu a página de Stanford, abriu lá o e-mail dela da faculdade. Não sei o que, tal, @ Stanford, tal. Mandei um e-mail. Cara, 2 horas depois a mulher me respondeu o e-mail. Então, tipo assim, essas pessoas elas não estão assim também em outro mundo, cara. Não Ela tá ali tão, não disponível pra tão. você. É o Basta. pezinho no chão, Gu. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. A diferença é que ela escreveu um livro muito foda. A diferença é essa. Ela tá num lugar, numa instituição que fez ela, tudo mais. Todo mundo é igual. E as pessoas estão querendo compartilhar. Pois é. As pessoas estão querendo doar, tal. Só que às vezes a gente, né, tem esse medo, esse paradigma de que, não, fulano É. não vai me responder, não vai tal. nada a ver. E não, a gente tá aí, e é muito legal isso, assim, né, de você poder se conectar com algumas pessoas simplesmente por dar um primeiro passo, né? Eu já recebi, às vezes, mensagem de dúvidas e eu respondo todas no Instagram. E às vezes, eventualmente, a pessoa coloca assim: Nossa, você me respondeu? É você mesmo? Caraca, mas é óbvio que sou eu. Tipo, Gente, que mundo que as pessoas vivem são elas mesmas. É o Geraldo que te respondeu, Sim. é a autora do livro que te respondeu. São pessoas reais. É isso. E essa é a rede social, né? Se Isso você aí abre, né, uma porta de comunicação, é você mesmo. E quem sou eu perto deles? Mas imagina, tipo, eu fico assim, como assim? Sou eu? Óbvio que sou eu. Pra mim é óbvio. E pra pessoa, eu falo, caraca, ela me respondeu. Tipo, galera, né, tipo, diminui a escada, não é tão grande assim. Pensando nisso, o que você gosta de fazer, tipo assim, nas suas horas vagas, velho? Vou, sei lá, tem algum esporte que eu faço, tem algum, sei lá, Olha, eu gosto muito de estar na natureza. Eu, assim, me reconecto muito no mar, no sol, no verde. Gosto muito mesmo de dar aquele offline, sabe? Praia é uma coisa que me reconecta demais. Massa, é. Mas além disso, quando eu não tô na praia, não posso viajar, né? Eu gosto muito de orquídea. Gosto de cuidar das minhas plantas, gosto de cuidar da minha casa. Que mais? Coleciono ímãs. Sério? Então, ímãs de lugares. Então, quando Que você massa. forem viajar, podem me Boa, mandar, tá? legal. Inclusive, lugares diferentes ou comuns. Ímãs de geladeira eu coleciono. Gosto muito de estar com a família, eu sou caseira. Já fui da balada, já fui de sair muito. Hoje eu sou caseira, eu curto receber as pessoas em casa. Agora, de esporte, já fui muito do pedal, já fui do patins. Atualmente sou do funcional, né? E atualmente, vírgula, tá, gente? Que tem dias que eu dou uma furada ali. E eu acho que eu faço, assim, o que eu gosto, aliás, o que eu faço já me traz tanto prazer, tanta satisfação, que eu acho que eu faço bastante. Então, na minha hora vaga, muitas vezes eu tô ali pensando em ideias, o que falar, o que fazer, tá com os meus cachorros. Mas eu acho que, assim, não tem nada muito diferente. Eu acho que é isso. Acho que é assim Legal. que eu me reconecto, sabe? Legal. Cara, eu curto muito praia também. Parece que, acho que eu nasci no mato, mas parece que tem alguma coisa pra, né, a gente, Nossa, praieiro. Não, cara, nasci lá 200 mil quilômetros longe da praia, mas parece que é muito massa, né, É o cara? sol, muito é a água, a diferente, energia, assim, né? Eu acho. Eu curto muito isso. é muito diferente você parar ali, sentir o cheiro do mar, as ondas, tal, sentar ali na frente na areia, ficar olhando para aquele, tipo, a imensidão, assim, é uma coisa muito louco, doida, né? muito massa. Às vezes eu paro, fico olhando assim uma paisagem muito maravilhosa, eu fico assim, caraca, esse caprichou aqui, né? Pincelou cada detalhezinho, aí eu começo a entender cada detalhe, como foi bem feito, como a gente é um nada na natureza e quanto a gente impacta nela, né? Enfim, principalmente se eu tô viajando de avião, eu fico olhando lá pra baixo e falo, cara, o que é o meu problema? Olha o tamanho disso daqui tudo. E a gente começa a ser pequeno, né? Eu acho que a gente tem. Quando eu falo de pé no chão, é entender a sua pequenez frente a esse mundo todo. Mas ser importante dentro dela, né? Eu acho que é um pouco isso. Legal. Você gosta de ler? Gosto. Qual foi o livro, tipo assim, que você já leu, que você fala, cara, esse livro foi muito foda. Eu Esse li um livro é muito da hora. Olha, eu li um livro que, assim, me abriu muito a mente também. É uma menina que foi fazer uma trilha na costa da Califórnia, e ela simplesmente largou tudo do trabalho dela. Ela era uma atendente, ganhava pouco, ela juntou o que ela conseguia, botou tudo na mochila e foi sem nenhuma experiência.
E ela ficou ali um mês andando, fazendo os caminhos lá, de sobe montanha, desce montanha, todas as dificuldades de fazer uma trilha, dor no pé, falta de água, inseto, frio, tudo, todas as adversidades que eram muito novas para ela, mas era o sonho dela realizar isso. Então ela juntou tudo que ela tinha para realizar aquele sonho. E no final ela fala que, embora ela tenha passado por tudo, e ela programou, foi muito legal, a cada parada, né, que tem os pontos estratégicos de parada, ela enviava caixas de suprimento. Então ela se organizou para em determinado X dia chegar uma caixa com uma camiseta, um par de meia, alguns alimentos ali desidratados, um galão de água, e é isso. E consome aquilo até chegar na próxima caixa. Então isso fez com que ela também tivesse uma organização de tempo, né? Entendesse que ela tem um destino, uma meta, ela vai chegar ali, ela vai trocar meia, ela vai cuidar do pé que tá todo arrebentado, o sapato que ela achava que era o Master Blaster de marca, é uma porcaria, que o mais importante é aquele que dá conforto. Então assim, ela foi sentindo a experiência do novo na pele. E no final ela conta assim que ela tomou a melhor decisão, que foi o inesperado. Foi viver um desafio, um sonho. E, enfim, e aí depois ela conta que a próxima ela vai fazer tal, 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 tal. Mas eu achei muito legal. E o livro chama Livre. E ela realmente, ela saiu de uma rotina de trabalho, casa, trabalho, salário, né, tudo mais, para viver o inesperado. E com o que ela tinha, né? Então, assim, sem nenhuma experiência, sem fazer curso, sem ter um guia, sem ter, enfim, alguém que desse todas as seguranças. Pelo contrário, dormia no relento, aprendeu a fazer a própria cama ali, a se proteger. Muito legal. Legal, da hora. Você falando disso, me veio na cabeça aqui o livro Antifrágil. Porque o Taleb, ele fala justamente disso, né? Você passar, se permitir passar pela experiência. E o Geraldo, ele fala assim, criar anticorpos, cara. Você precisa criar anticorpos para poder... E às vezes são essas situações que, porra, beleza, não tem nada a ver com a minha profissão, ou com o que eu faço e tal, mas depois dessa experiência, você vai sair uma pessoa totalmente diferente. Nossa, mas... Pô, você conseguia dormir no relento, andar com uma camiseta a semana inteira, sei lá, não sei o quê, você vai dar um outro significado pra tua vida totalmente diferente. Completa. Cara. Quando vier uma dorzinha de barriga, você não vai, pô, isso aqui, meu... Hoje as pessoas, tipo assim... Ah, não vai trabalhar porque eu tô com uma dor na ponta do pé, da unha, não sei das quantas. Ah, não vou fazer mais tal coisa porque, sabe? Então as pessoas desistem muito fácil das coisas. E tudo é muito consumo, né? Imagina Também. você passar horas sentindo fome e sede, mas você saber que daqui X quilômetros, você caminhando no frio ou no sol, você vai ter acesso à água, você vai ter acesso à sua barrinha de alimento e tudo mais. Eu acho que você acaba dando valor para outras coisas. Você escovar o dente, Legal. igual, tem uma série, né, no Discovery, ou Net Geo, não sei, que é o Largados e Pelados. Uhum. Eu assisto, eu gosto, porque é um pouco isso. São pessoas normais, mas que têm alguma vivência, né, da sobrevivência na mata, mas que vivem também o inesperado. É picada de inseto, é não conseguir caçar o próprio alimento, é não ter água potável. É muito doido. É viver no frio ou no calor, é ter queimadura. É uma série de coisas que vão testar você, né? Eu acho que a vida testa muito a gente, né? De várias formas. Mas eu acho que quando você entende, por exemplo, que você não vai ter a sua pasta de dente, a sua Sensodyne para dentes sensíveis, não é? Você vai escovar o dente com o que tiver ali, ó. E se conseguir escovar, o dia que você tiver uma pasta de dente com a sua Sensodyne, você fala assim, caraca, isso aqui é elite. Mas né? eu acho que é isso que falta hoje pra, assim, a gente fala muito de novas gerações e tal, e não sei o quê. E por que será que nós somos a geração mais doente de toda a humanidade, sendo que a gente tem tudo na mão, cara? Por isso. O que as pessoas não tinham antigamente, que sonhavam, hoje você tem. Por isso. O entretenimento, a capacidade, você poder fazer o que você quiser e tal. E por que será que as pessoas, então, ao invés de estarem mais felizes, elas estão mais doentes, mais depressivas e tal? E aí é justamente isso. É você saber, cara, que não é fácil, tudo não é fácil, que não vem de mão beijada, que tal. Eu acho que falta isso das pessoas, né? Por quê? Eu tive uma criação dos meus pais. Eu quero, então, dar para minhas filhas. Tenho 2 filhas, eu quero dar para elas aquilo que eu não tive. Poxa, toma cuidado aí. Né? Porque será que eu estou dando uma boa criação? Será que talvez o que eu passei lá... Será não? Foi importante para me tornar quem eu sou hoje. Então, eu acho que é justamente isso daí que falta nas pessoas agora, sabe? Pô, sofrer um pouco, velho. Se sofrer, você não vai morrer.
E aí, quando às vezes sofre um pouquinho, esses dias eu recebi uma caixinha de perguntas aqui, a menina falou assim, poxa, eu tenho 25 anos, me ajuda, tô depressiva, não sei o que e tal. Até coloquei, depois que eu gravei os stories e tal, eu salvei e coloquei lá no feed. Porque, meu, 25 anos, carreira, tá começando a carreira, Saúde. cara. Porra, tá começando a carreira, já tá depressiva porque talvez alguma coisa não deu certo e tal. A Lógico. depressão é uma doença, mas às vezes ela é uma bengala. Mas foi justamente isso que eu falei pra ela. Eu falei assim, opa, pera lá. Será que é só o problema realmente da tua carreira? E será que não tem alguma coisa além disso que desencadeou esse quadro depressivo? Porque às vezes, tipo assim, cara, são outras coisas, É, são, né, N fatores e tal, e a carreira, a profissão, a veterinária é um iceberg, a ponta do iceberg ali. é. E aí, eu sei, eu não tô aqui falando que não ou diminuindo o problema. Existe sim burnout, existe sim Existe. a Eu já tive depressão, isso. isso. Mas eu acho que a gente criou um estigma dentro da veterinária, a profissão que mais comete suicídio e tal. Ok, gente, beleza, existe e tal, mas a gente também não precisa criar. A gente já tem tanta coisa ruim que as pessoas É. associam ao veterinário, paga pouco, é desvalorizada, não sei o que, não sei o que. E a gente cria mais um estigma que daí é o quê? É mais uma bengala para as pessoas falarem, ai, não tô bem na profissão, é porque a veterinária é ruim, não sei o que, é porque a profissão. É Cara, só mais uma você tem desculpa. um problema, busca a solução. Eu já tive depressão, eu já tive burnout, já tive pânico, já tive ansiedade. O que eu faço? Eu busquei a solução. E assim, eu entendo que pessoas têm dificuldade de buscar a solução. Eu tive uma rede de apoio que me ajudou muito, mas eu não me acomodei com a situação, né? Então, assim, eu sabia que eu não era daquele jeito. Eu sabia que a Carla não era uma pessoa triste. Eu sabia que eu queria voltar para ser como eu era. Então, eu sabia como achar. Agora, se você não entende que você não é daquele jeito, você não se conforma, né? Eu acho que é muito difícil sair, sabe? E é uma doença, né? E precisa de tratamento, de vários aspectos, mas não é o fim do mundo, né? E é Sim, possível você sair daquilo. Então, sim. não use isso como bengala, É. né? Até o vício, por exemplo, não use isso como bengala, porque você tem como sair. Você só não sai se você não quiser, Isso. né? Ah, mas eu não consigo. Consegue, consegue, consegue. Então é só você querer. Simples, né? Eu Estar acho disposto, né? exatamente, estar disposto. Tem um preço a se pagar para isso, mas é É. possível. Você comentou um negócio no começo da sua fala aqui, que hoje mesmo eu vi um vídeo de um psicólogo falando sobre crianças. Que as crianças precisam se frustrar, precisam Sim. aprender a tomar não, precisam ficar de birra ali, tipo, eu não posso descer no parquinho. Não, não pode. Porque se ela aprende a ter tudo que ela quer, a sempre ter sim na vida dela, ela vai ser um adulto que tem muita dificuldade, né? Ele vai ser um adulto insatisfeito, um adulto que nada preenche. Ele pode, inclusive, desenvolver depressão, vício em drogas, consumismo, uma série de reflexos que você não para pra pensar que a criança que toma vários limites na infância vai ser um adulto mais saudável. A gente fica, ai, mas o que eu não tive eu vou dar pro meu filho. Ah, porque ele só tá pedindo um docinho antes de dormir. Nossa, é só um. Cara, eu Gente, falo para minhas filhas, eu falo assim, as outras pessoas não vão dar tudo o que você quer. Não adianta você, ficar emburrar. A minha mais velha, ela é muito sentimental, assim. Então, às vezes ela emburra e tal, e não sei o que. Eu falo, filha, as outras pessoas não vão fazer tudo o que você quer. A sua avó faz tudo o que você quer. Mas a sua o mundo professora não não é vai fazer assim. tudo o que você É, quer. Você vai ter um amigo que não vai fazer tudo o que você quer. E se você ficar acostumada a achar que todo mundo tem que fazer o que você quer, você vai sofrer muito lá na frente. é. Então, eu acho que é essa realidade da vida Por que às isso. vezes, Por isso né? que as pessoas estão cada vez menos felizes. Porque nada preenche. Né? E a pessoa não vê valor no simples, né? Ela quer ter a vida que o milionário funkeiro tem. Então, para ela ser feliz, ela tem que ter tudo aquilo. E na verdade, ela só precisa ter saúde, família e um bom trabalho. Só, né? E assim, se você tem tudo isso, agradeça todos os dias. Hoje também vi um vídeo sobre. Eu acompanho muitas coisas positivas, né? No Instagram. Uma pessoa que é uma colega minha, ela falando que às vezes a gente não valoriza o mínimo. É você ter um café coado de manhã quentinho, é você ter seu filho em casa, é você ter um teto seguro, um lugar que não alaga,
é você ter um trabalho que te dá sustento, paga suas contas, Uhum. é você ter 2 pernas, 2 braços que funcionam, que, enfim, você pode trabalhar, e se você não tiver, você vai ter outras habilidades e vai trabalhar também, né? Então, assim, agradecer o que você tem hoje e buscar algo melhor, sempre. Acho que a ambição, Sim. ela é muito Ser um saudável. eterno inconformado, né? É, Mas não inconformado com, poxa, é o que eu já construí, o que eu já exato. fiz, mas querer coisas diferentes, A né? Eu acho que ambição, é ela é essa. saudável. As pessoas têm que parar de achar que sonhar grande é errado. Cara, sonha grande, sonhar é de graça. E se você tiver espelhos, né, referências que conseguiram conquistar, pô, vai no caminho deles, sabe? Segue os caras, vê o que eles fizeram. E assim, e sair um pouco do material que é o que te preenche, sabe? O material não preenche. A gente não leva nada e isso é verdade. O que a gente leva são as experiências e a gente deixa o nosso legado. Então hoje eu penso muito no legado que eu deixo. Não tô falando de trabalho, eu tô falando de pessoas que eu toquei, sabe? E o dia que eu for embora, isso é o meu legado. É o que eu deixei, é a família que eu construí, é o legado que eu deixei na minha profissão, é a pessoa que eu fui na Sim. sociedade, enfim, o que eu levei de experiência, de lembranças e tudo mais. Então, não é o carro que eu tenho, não é a casa que eu moro, isso traz conforto só. Mas isso não é sinônimo de felicidade. A gente tá fazendo lá, eu criei um hábito com as meninas de agradecer 3 coisas todos os dias antes de dormir. E Legal. aí, no começo, eu tinha que lembrar, né? Hoje elas já, às vezes, vai dormir, não vai agradecer hoje, tal coisa. Ai, que O que você quer lindas! agradecer? Eu quero agradecer. Aí, engraçado que a Lívia, que é a mais nova, ela fala assim, coisas ruins que aconteceram e ela quer agradecer por coisa. Hoje eu agradeço porque eu caí na escola e me machuquei. Aí eu olho e falo assim, cara, agradece coisa, mas eu fico pensando, poxa, que bom que ela já tá vendo as coisas ruins por um lado bom, É, sabe? é. Mas é muito engraçado criar o hábito, assim, porque até a gente, até eu chego à noite, assim, eu começo a pensar, poxa, pelo que eu posso agradecer o meu dia hoje? O que teve de legal e tal, de bacana no meu dia hoje, que vale a pena? E às vezes foi uma coisa que passou lá no começo do dia que você até tava esquecido, assim, e você traz de novo pra memória e fala, pô, bacana, legal aquilo. Então isso faz a gente valorizar pequenas coisas. Com Isso é certeza, muito com legal. certeza. Eu acho que é um exercício, né? E não tô falando de gratidão, gratiluz, nada disso, tá, gente? Não é esse o propósito. É você valorizar pequenas conquistas, pequenas coisas que você tem no seu dia a dia. É você ter seu pai e sua mãe vivos pra você ligar e falar bom dia, eu amo vocês. É você ter o que você comer de. Ó, vou dar um exemplo que até comentei no outro programa. Eu tinha o hábito de fazer a mesa do café da manhã final de semana, aquela mesa tipo de hotel. Nossa, frutas cortadinhas, iogurte, granola, leite, não sei o que, tirava foto, nossa, bom dia, pessoal e tal. Eu comecei a parar de fazer isso. Ah, não é porque eu não gosto mais de café da manhã, eu gosto, é o momento que eu mais gosto final de semana, eu gosto de apresentação da mesa. Mas eu comecei a ver que tem pessoas que não necessariamente têm a mesma condição de ter um café da manhã assim. E eu me preocupo com isso. Assim como eu me preocupo em não ficar mostrando se eu tô de férias, tô viajando num lugar que eventualmente alguém que tá me assistindo não pode fazer isso, e talvez nunca possa. Né? Às vezes a pessoa vai ter um café da manhã para tomar, é um pingado e um pão na chapa, ou só o pingado, ou nem o pingado, sabe? Então, hoje eu mudei bastante, né, o que eu mostro da minha vida, porque eu me importo com o outro, eu não sei quem tá me assistindo. E se eu puder inspirar de formas assim, uma mensagem, uma reflexão, ótimo. Mas eu não tô ali pra me exibir, pra esbanjar o que eu tenho. Até porque o que eu tenho hoje. Amanhã eu não sei como vai ser minha vida, né? E pode ser que, cara, melhore muito, mas pode ser que piore tudo. E então acho que a gente também tem que ter um pouco dessa consciência de, eu tô num restaurante muito top, vai lá e plá, tira foto e posta. Muito legal, parabéns, você tá, né, numa experiência super legal. Só que quem tá se assistindo talvez nunca possa ir nesse restaurante. E você pode criar também uma coisa que não é tão legal, tipo, porra, acho que eu nunca vou conseguir comer isso. Então, pensar no próximo, sabe? Falar, ai, Carla, mas é o seu dia a dia. Às vezes as pessoas gostam de ver o que você faz, as pessoas acompanham você, mas vai ter aquela pessoa que não tem, entendeu? Aquela pessoa que assim, nunca vai poder viajar de avião. Aquela pessoa que nunca viu a praia. A pessoa que, sei lá, nunca vai comer um prato XTPO feito pelo chefe, não sei o que lá.
Eu penso, né, assim também, mas eu vejo o outro lado também de, tipo assim, dar para aquela pessoa talvez uma inspiração. Poxa, se a Carla pode, eu também posso. Porque pode, poxa. Há 20 anos atrás eu jamais imaginei que eu ia fazer coisas que eu faço hoje. Nunca, nunca. Nunca imaginei. Ontem, vindo pra cá, eu falei sobre isso nos stories. Por quê? Engraçado que quando eu fiz a pós em ADM na UGV, a primeira porcaria da primeira matéria que teve foi matemática financeira. Falei, caralho, velho, matemática, ainda mais financeira, aprender HP, não sei o que. Aí eu falei, puta que pariu. Eu pensei, não, eu tenho que aprender essa merda. Vou aprender, vou aprender, vou aprender. Mas na minha cabeça era uma coisa muito distante, muito difícil e tal. Aí eu tive também planejamento, né? Gestão de projetos. E aí eu ficava olhando aqueles negócios que os professores falavam, a maioria engenheiro, falava assim, cara, aquilo não entrava na minha cabeça, parecia uma coisa distante demais. E aí, no PDG agora lá da BHV, era gestão de projetos de novo. E eu tava no voo, estudando o material da professora e falando assim, cara, isso aqui não aplica pra mim, isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o quê. Dando justificativa pra mim mesmo. Na hora virou uma chave na minha cabeça. Assim, opa, pera lá. Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças assim, cara. Se o fulano faz e pode, eu também posso aprender. Só que às vezes eu fico colocando uma barreira porque eu nunca fiz isso, ou porque eu nunca alcancei isso, ou porque eu nunca tive êxito, sucesso, tentei uma vez e fracassei, eu já coloco uma barreira que pra mim isso é impossível. Sim. Eu não consigo imaginar que é possível porque eu nunca vivi aquilo. Mas tem que quebrar um bloqueio seu, né? Sim. E aí, o que acontece? Às vezes, cara, qualquer pessoa pode tomar um café da manhã bacana. Pode, mas... Na cabeça dela, naquela situação dela, naquele momento, ela não pode. Fazendo aquilo que ela tá fazendo, naquela situação, talvez ela não pode. Mas se ela olhar para aquilo e falar assim, caraca, o que eu posso fazer para um dia tomar um café assim? Aí acho é que maravilhoso. essa é a minha vontade de olhar para as pessoas e falar assim, poxa, lá atrás eu não podia, hoje eu posso. Se Mas eu posso, você também têm pode. esse clique no meio da manada? Pois é. Entendeu? Quantas pessoas têm essa visão, tipo, diferenciada? Sim. Poucas pessoas. Talvez, assim, na tua audiência, eu acredito que sim. Talvez na minha audiência nem tanto. Porque as pessoas que já vão me seguir, lógico, elas já estão, o cara vai começar a falar umas coisas de psicologia, coisa de empreendedorismo. Não, isso não é minha praia. Então talvez a audiência que me segue ali já tá buscando alguma coisa assim. Então acho que talvez faça mais sentido. Mas a Marina brinca comigo, ela fala assim, sabe aquele filme Tratamento de Choque? Ela fala assim, não, você é o tratamento de choque, aquele negócio, porque às vezes eu sou meio assim, cara, na porrada, meio né? enérgico, tal e tal e tal. Então na minha visão, assim, cara, essa pessoa, ela deveria olhar pra essa situação de uma maneira diferente, cara, e aprender com essa situação. Alguns vão, outros não. Eu posso pensar nesse sentido e colocar uma mensagem junto, tipo, essa aqui é uma mesa de café da manhã, tipo, busca a sua, né? Busca a sua. Sim. Porque isso é uma coisa pequena, né? Uma coisa que me traz prazer em olhar aquilo bonito, tal, sentar, tomar café com quem eu amo e tudo mais. É um momento que eu gosto. Talvez para as pessoas nem liguem, né? Falar, não, café da manhã é uma bobagem, não como de manhã e tal, tudo bem. Mas para quem não tem esse prazer e quer ter, tipo, faz a sua, né? E estimula aí você juntar sua família e tomar um café da manhã no sábado de manhã juntos, ou vai na padoca. Vai na padoca, toma todo mundo café da manhã junto. Que legal. É uma forma diferente de pensar. Mas eu sei lá, eu tomei alguns cuidados. Sim. Porque eu vejo. Mas é interessante isso que você falou. Eu entendi pelo teu você lado entendeu? também. Eu vejo, assim, pelas pessoas que me escrevem, que muitos não conseguem, não sabem escrever direito, sabe? São pessoas muito simples mesmo. E não tô falando de poder aquisitivo, tô falando de escolaridade, tô falando, às vezes, a região que mora. E eu tenho uma certa responsabilidade sobre isso, porque. Não sei, é um cuidado, eu acho, sabe? Que eu, sei lá, quero Mas ter é legal pelas isso, pessoas. porque hoje nas redes sociais as pessoas querem, né, ostentar e querem isso e Tipo, tal. eu, né? Eu sou, eu tenho, eu Ter faço. esse cuidado, acho que é interessante. Demonstra muito também da tua personalidade, teu caráter. Acho que é o que a gente já falou lá no começo, né? Acho que isso é bem legal. Cara, não sei nem quantas horas que a gente tá falando aqui, velho.
2 horas? Credo, Gustavo, você fala muito. Pô, legal, Meu legal. Deus. Ó, cada vez tá ficando um pouco maior o podcast. Bom, porque o vai papo ter que ficando fatiar bom, muito. entendeu? Todas as groselhas que eu falei, você pode cortar, tá? Tudo. A parte que eu falo de mim Boa. também pode cortar. Boa. Bom, já que a gente já vai para 2 horas, então Bora. vamos encerrar. Antes de encerrar, eu queria fazer mais uma pergunta. Qual é o filme que pra você, tipo assim, poxa, esse filme foi massa, tá, sei lá, aleatório, marcou de alguma maneira, ou por causa disso, esse é o filme que eu gosto, que eu curto. Ai, Gustavo. Ai, caramba. Eu acho que o Gladiador. Gladiador, massa, top, legal mesmo. Eu acho. Romanos, Itália, tô brincando. Não, mas é legal. Mas legal. eu gosto bastante. Gladiador, eu acho que é um filme muito, assim, fala muito com os meus princípios, sabe? O cara, tipo, fazer tudo aquilo pela família, se doar, e, enfim, enfrentar leões e todos e tudo mais, salvar pessoas que ele considerou importantes e tudo mais. Eu acho que conversa muito com os meus princípios, sabe? Eu sou meio leoa. Meio não, sou bastante. E eu acho que esses pilares que o filme traz são importantes. Acho que é isso. Massa, legal. Bom, É um filme velho, né, gente? Mas, bom, a gente sabe, né? Cara, às vezes eu vou conversar com as pessoas, eu falo assim, aí eu penso assim, até virou motivo de zoação lá no laboratório, que a gente fala assim, ó, fulano não assistiu a Copa de 94, então não tem muita credibilidade não, porque, cara, eu já tô ficando velho, meu, eu tô ficando tio já, que é isso, velho? Tem galera que não assistiu a Copa de 94, meu, não dá pra, sabe? E já tá trabalhando com a gente ali e tal, então, pô... Louco, né? Filho de amigos estão fazendo 15 anos, cara. Tô ficando velho, meu. Não achei que ia chegar essa hora, não. Eu já fiquei pra titia. Já sou tia Cacá, então, assim, tudo bem. Pode me chamar de tia Cacá, não tem problema nenhum. Bacana. Mas é isso aí. Foi muito bom, Gu. Qual é a última mensagem que você deixaria pra essa galera? Pensa aí, poxa, a mensagem que vai chegar, que pudesse chegar pra muitas pessoas, assim, e de alguma maneira pudesse tocar o coração dessas pessoas. Ir contra a correnteza. Eu acho que assim, todo mundo tá indo por esse caminho, olha pro outro lado. Vê se tem algum caminho ali que ninguém explorou, algum caminho ali que passou, sabe? Eu sempre gostei de desafios assim, acho que nada caiu fácil pra mim. Mas ser um pouco contra o fluxo foi algo que me ajudou muito, né? E eu sempre busco desafios, eu nunca tô parada. Eu sempre tô fazendo alguma coisa nova, eu não tô só no atendimento. Eu tô sempre, assim, buscando algo que me mova, sabe? Por quê? Porque o que todo mundo faz, todo mundo já faz. E eu tô buscando sempre novas habilidades. Isso exige, né, você tem que se dedicar, se sacrificar, você sai da sua zona de conforto, porque eu podia muito bem ficar no casa, trabalho, casa, mas eu acho que ir contra a correnteza e ver mercados que ninguém estava vendo, ver oportunidades que ninguém estava utilizando, né, e participando, me fez ser quem eu sou hoje. E me dedicar muito, né? As pessoas acham que é fácil você abrir o celular e pôr a sua cara ali e falar alguma coisa. Não é simples. Não é simples. Você pode falar um monte de baboseira e construir um conteúdo em cima disso, ou você pode construir um conteúdo de qualidade. Qualidade técnica, qualidade pet lover, né? Se quiser chamar assim. E é uma construção. A gente está sempre tentando melhorar, né? A gente nunca aprendeu o suficiente. E é isso, eu acho que é essa a mensagem. É não desistir, né? E buscar sempre o caminho que ninguém tá olhando. Massa. Cara, foi um prazerzaço conversar com você. Eu amei. Foi muito gostoso, muito legal. A gente ia conversar mais um tempão aqui, viu? Né? Eu tava aqui no fluxo. Você fala demais, Gustavo. Credo! E foi massa, foi legal. Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigado por aceitar o convite de falar com a gente aqui. Galera, um prazerzaço. Obrigado por vocês acompanharem a gente até aqui 2 horas de papo. Então, beijo no coração de vocês. Fiquem ligados nos próximos episódios do 11cast. Tchau.